Olá, pessoal. Mais uma vez pedindo licença para vocês, para entrar na casa de vocês, invadir com as nossas informações. Mas antes de eu conversar com o meu convidado de hoje, que é o Sidney da Silva, colega, um colega respeitadíssimo, que também faz parte da Proessesc, como alguns outros colegas de Brusque região, né? Agora ampliado. Eu quero explicar para vocês esta minha ausência, né, que está sendo uma coisa meio que é contra a minha vontade, né, mas a gente teve que suspender por um período as minhas gravações, porque no momento em que eu me restabeleci do meu tombo, do meu acidente, a minha mãe fez um AVC, um acidente vascular cerebral, e o meu foco, a minha dedicação no momento é 100% para ela. Não que o podcast não tenha importância, não que o meu trabalho não tenha importância, mas no momento a minha prioridade é minha mãe. Ela está com 93 anos, é lúcida, mas infelizmente esse AVC comprometeu todo o lado direito, está com dificuldade de fala, de se alimentar, locomoção nenhuma. Então, eu estou, né, juntamente com meus filhos, e, nossa, com todo o apoio que a gente vem recebendo de amigos, meu marido do grupo da equipe de cuidadoras, ela exige uma atenção 24 horas do dia. Então, eu estou me justificando a vocês. É uma época que está sendo bem difícil para mim. Eu estou em frangalhos, emocional e fisicamente. Mas isso não quer dizer que eu não vá continuar, né? Eu estou aqui hoje para levar para vocês a nossa conversa com o meu colega Sidney da Silva, que é repórter, jornalista, radialista, repórter esportivo. Aliás, ele é de tudo um pouco. Literalmente. Literalmente, né, Cid? Muito obrigada pela tua presença. Foi uma coisa meio que vamos conversar e, né, saiu meio no improviso, mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Legal, muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Como você falou, né? Em cima da mas jornalista sempre é assim, É né? assim, Sempre tá né? correndo e quando se encontra sempre sai coisa boa, né? Ou Então, não, né? Ou não. A ou gente, não. Sempre tem os poréns, a né? gente pode começar a falar mal da vida dos outros também, né? Ah, é bom um pouquinho também, né? Né? Falar mal da vida alheia. Mas nada que a gente não possa provar, Com certeza. né? Com Sempre fontes. com fontes verídicas. Exatamente. Esse é o verdadeiro jornalismo, né, Cid? Mas é um prazer estar aqui, Rosana. Estou bem feliz, né? Que bom. Às vezes a gente fala na correria do dia a dia, a gente não consegue nem parar para ter esses tempos. Verdade. E muitas vezes a gente está lá, né, no papel que você está como entrevistadora, e hoje, aqui como entrevistado, né? Na verdade é um bate-papo, não é nem uma É. entrevista. E essas entrevistas são mais saudáveis ainda, porque elas são as melhores, né? Elas são leves, Porque a gente saudáveis. pode falar espontaneamente, E isso né? é Sem muito ter legal. aquela coisa do politicamente correto, né, Uhum. Cid? A gente fala o que a gente sente realmente. Exatamente. Então, assim, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz Eu que pelo convite. agradeço Obrigado. muito por você ter aceito o meu convite. E a rasgação de seda, a parte acabou. Não vamos rasgar mais seda, não. Agora eu quero saber quem é o Sidney. Conta para mim como é que foi a formação do Sidney, infância, adolescência, como é que você chegou na sua profissão, como é a sua vida familiar hoje. Legal, pergunta muito bacana que faz a gente refletir em poucos segundos, né, sobre a nossa trajetória, a nossa história. Mas o Sidney hoje ele é um cara ainda sonhador, né, que tem muitos sonhos ainda para Que bom. realizar. Um cara que é muito coração, muito família e, acima de tudo, uma pessoa que procura ser muito correta, muito humana, né? Hoje, às vezes, falta um pouquinho isso. Tá faltando bastante, né? Que tenta usar o pouco que a gente tem da força, infelizmente a gente queria fazer muito mais, mas tenta Sim. usar um pouco da força que tem para fazer o melhor para a comunidade, para as pessoas, né?
Porque a gente está aqui para servir, né? Exatamente, né? Eu penso aquele assim. ditado, da vida a gente não leva nada, né? Nada. Então, pensando sempre no outro também, porque a gente sabe que o mundo tem várias perspectivas, né? Eu posso pensar de uma forma, o outro de outra forma, Aham. e sempre se colocar no lugar de eu ter essa empatia é muito A importante. empatia que eu acho que é uma das prioridades na vida de hoje, né? Porque os valores estão muito dispersos, né, Cid? Exatamente, perfeito. As pessoas estão, assim, com valores... O cachorro está mijando no poste, para falar a verdade. Perfeitamente. E com base nisso, respondendo a sua pergunta, assim, eu sou um cara que eu nasci em Curitiba, né? Você é de Curitiba. Sou curitibano, né? Leite quente. É de leite quente Leite constantemente. É, que dói os dentes da gente. Mas estou em Brusque já há 13 anos, né? Vim para cá, trabalhei por muito tempo no Jornal Município. Fui o primeiro editor do Jornal Município de Editorias. Eles não tinham as editorias separadas, então foi muito legal. Me formei em Curitiba também, fazendo um resumão, porque a história é muito longa, seria tema de uns 3 podcasts, mas me formei em jornalismo em Curitiba, estudei 2 anos na PUC e 2 anos na Universidade de Positivo, também fiz o curso de Gestão da Informação, né? Esse na Universidade Federal do Paraná. E lá em Curitiba, Rosana, assim, é uma capital de muitas oportunidades também, só que é uma capital muito grande, né? Então tudo é proporcional. Se existe um mercado muito grande, também existem 20, 30 universidades. Exatamente. Então, Existem assim, recém-formados aos quilos, né? Eu vou te dar um exemplo. Em Brusque, a gente não tem um curso de jornalismo. Em Curitiba, se formavam 600 jornalistas por semestre quando eu estudava. Então, óbvio que o mercado não absorve. Precisava de 600 empregos imediatos, no mínimo, né? E lá eu fiz alguns estágios na área de assessoria, que era algo que até hoje eu acho legal, mas não me encaixava, né? A gente sempre fica buscando onde eu me encaixo mais. Eu sempre quis trabalhar com esportes. Aham. Como jogador frustrado que sou, né? Já que eu não jogo, eu comento. O jornalista perna de pau é isso. Ele falou assim: eu não vou conseguir ser jogador, então eu vou ficar nos bastidores para comentar. E é literalmente isso. Então, eu tive uma oportunidade de vir para Brusque na época, né? Como eu falei, essa oportunidade no município, de trabalhar na área de jornalismo esportivo. Fiquei 3 anos e meio na editoria, foi muito legal. E pelo potencial que tem aqui a cidade de Brusque, né? Pelos contatos que eu fiz na época, todo esse know-how, eu resolvi empreender. Daí eu falei, que legal, né? Eu já conheço bem a cidade, é algo que, né, a gente sempre fala que o jornalismo esportivo meio que tem que estar um pouco no sangue, porque... Tem que gostar, não adianta. E eu sempre falo assim, é uma coisa incrível porque, assim, tu tá 2 horas da manhã assistindo uma partida de bocha e você tá naquele ânimo, porque é o que você gosta. Adrenalina no topo, né? E como é uma profissão muito específica, né, uma modalidade específica dentro do jornalismo, então, assim, é algo que realmente tem que gostar muito. É sábado, domingo, é feriado. Eu falo que hoje... Principalmente, final de semana, principalmente. Para nós a nossa Copa do Mundo é no fim de semana. É verdade. E, então, assim, empreendi, né? Criei em 2016 o Sport EC, que vai fazer 10 anos agora em janeiro. A gente está bem feliz. Parabéns, vamos ter festa? Vamos ter festa. Então, criamos o Sport EC, fizemos um jornal impresso também, né? Que circula mensalmente em Brusque, Guabiruba e Botuverá, 3.000 exemplares. Temos o nosso portal, esportesc.com.br. E agora, mais recentemente também, a gente lançou o scmedias.com.br, que é um portal que fala de tudo. Porque a gente tinha muito essa demanda, assim, o pessoal, o Sport EC vai vir aqui, o Sport EC vai falar sobre isso. Só que a gente se limitava um pouco, né? Por ter só a bandeira do esporte. Então a gente falou, por que não falar de outros assuntos? Inclusive, porque mesmo como Sport EC, e muitas vezes a gente recebeu prefeitos, vereadores, a gente falou com a cidade, porque as pessoas, eu sempre falo hoje, com a internet, né, com as redes sociais, as pessoas não olham muito aonde elas estão vendo, elas querem ter um canal de comunicação. Exatamente, querem ter informação. Hoje eu estava falando com a pessoa, falou assim, hoje o que a pessoa quer? Ela não quer saber se um jogo de futebol vai passar na Globo, vai passar na Record. Ela quer saber que ela vai ter acesso. Então ela clica, ela pode ver no YouTube, né? No Cazé também, olha eu fazendo propaganda. Exatamente. Então, assim, isso fez com que a gente, né, lançasse um portal para comemoração já desses 10 anos. Sim. E aí estamos hoje com o Sport EC, com o próprio scmedias.com.br e também temos a SC Filmes, que é uma produtora que nasceu dentro do Sport EC. Qual foi a ideia? Aquele negócio do empreendedor, né? Como a gente lançou o site, a gente
né, teria, como todo veículo, vender as publicidades, trabalhar com a Lógico. propaganda para manter. E a gente via que os nossos clientes, eles não tinham, eu queria divulgar um vídeo nas redes sociais de vocês, mas eu não tenho quem faça, eu não tenho como fazer. Então, já que a gente já tinha uma estrutura de câmera, de estúdio, de muitas coisas, a gente falou, por que não já não fazer essa produção para o cliente? E facilitou muito. Hoje também é um carro-chefe, a gente fica muito feliz porque a gente já fez até documentários, a gente fez documentário de 10 anos sobre parte da escultura, como os vídeos de dia a dia do esporte, então incrementou muito as nossas coberturas. Entendi. Quer dizer, não é só o esporte, tem um pouco de cultura, de informações em geral da cidade, da região. Exatamente. Né? Região que eu digo, Botuverá, Biruba, região próxima, né? A gente chegou, para você ter ideia, até fazer debate dos prefeitos para mostrar as propostas. E isso foi muito legal, porque se hoje a gente pode cobrar, é porque lá atrás a gente conversou com essas pessoas. É importantíssimo, porque não adianta você votar no amigo do amigo, porque fulano falou para eu votar em tal pessoa. Não, você precisa conhecer a pessoa. Exatamente. Porque depois não adianta se arrepender. Depois de eleito, aí já era, né? E a gente sabe, né, que muitas vezes existe esse distanciamento. O nosso papel como profissionais da comunicação é esse, né? Trazer essas pessoas, cobrá-las de forma independente. Torná-las mais acessíveis, mais conhecidas. E até né? tirá-las da zona do conforto, né? Porque a gente sabe que na eleição, às vezes, aparece todo mundo, mas depois o cidadão não tem tanto acesso. Então, o jornalista ele tem esse papel e a gente procurou. E procura fazer, mesmo sendo mais vinculado ao esporte, mas trazer outros temas também para que a população saiba o que está acontecendo. É porque interessante o que você está colocando, Cid, é que quem vai em busca do esporte, está acostumado com o teu canal, também recebe essa informação de uma maneira meio que subliminar, né? E vou te falar uma coisa legal. Muita gente fala assim, mas você não tem medo porque você tem um público, né, fiel de esporte. E de perder a audiência, e não, pelo contrário. Aumentou, né? Aumentou. Em muitos casos, a notícia que não é do esporte, ela tem mais acesso do que é do esporte. Acredito, porque agrega. Esse cara veio falar agora, né? No meio de uma conversa esportiva, o que ele vem falar nesse assunto? Vamos procurar saber. E aí isso instiga a curiosidade e leva a informação. E jornalista 24 horas por dia, né? A gente está lá, tu pode estar cobrindo uma pauta de cultura, mas se acontecer um acontecimento relevante, você vai fazer o papel de jornalista. Então, a gente se pega assim, você passa, olha, meio que macabro, mas é assim. A gente se pega no meio de um trânsito, daqui a pouco vem um acidente, já está com o celular. Exatamente, não para. Tirando foto para mandar para o colega que trabalha com rádio, com jornalismo imediato, enfim. Sempre. É viciante, né? É viciante, não adianta. E quando a gente não consegue, acabou a bateria, a gente morre, né? Para o jornalista isso. Não consegui registrar essa cena. Não, como é que passou e eu não peguei, né? É verdade. Mas esse é gostoso, né? Que nos mantém... Nos mantém alertas, digamos, isso, né? Isso a gente está sempre antenado, está sempre prestando atenção nos acontecimentos, porque é nossa obrigação informar vocês. Não é só nossa obrigação, eu acho que, sei lá, é meio que um tesão nisso, né? Sim, é uma adrenalina que nos move, não né? dá uma... Sim. eu preciso levar isso para o meu pessoal e tal. A gente fica inquieto, né? O profissional, o jornalista, o profissional de comunicação, a gente está sempre de olho em tudo. Você vai num lugar bacana, puxa, eu preciso mostrar isso para o meu público. E sabe por que eu sou muito grato de ser jornalista? Porque eu acho que a gente consegue, até por obrigação e por ter esse instinto, falar sobre tudo, estar a par de tudo, e é tão bom, né? A gente, né? É bom quando a gente não tem... Mosquito aqui, tá? É bom quando a gente não tem cabresto, né? Isso, exatamente. Poder falar sobre tudo é a melhor coisa. Hoje, né, até vamos ser sinceros, todos nós temos, eu tenho uma decepção com a nossa profissão, porque eu acho que ela está cada vez mais, né, como eu posso dizer, mais refém das situações políticas, econômicas, né? Eu vejo assim, me corrija se você achar que eu estou enganada. Quem sai de uma faculdade sai cheio do gás, né? Quer falar, quer mostrar, quer fazer, quer acontecer, dependendo da universidade, tem uma tendência, uma veiazinha para cá ou para lá. Mas, às vezes, o veículo tem um comprometimento com A ou B. Então, não, deixa quieto, não fala isso, não. Né? Sim, mas Eu, graças a Deus, vou dizer para vocês, eu sempre tive liberdade para falar há 21 anos de programa, e eu sempre tive liberdade para falar no meu programa, trazer quem eu quisesse, falar sobre o que eu quisesse. Nunca tive esse tipo de imposição de nenhum dos veículos que eu trabalhei.
Graças a Deus. Mas vou te falar, a Mas isso gente é acontece. privilegiado, tá? Mas isso acontece, né? É, eu também hoje, graças a Deus, montando, né, o nosso veículo, a gente sabe que a gente tem uma condição um pouco diferenciada, né? Infelizmente, não é a realidade da maioria dos profissionais, né? Às vezes me dói quando os profissionais me mandam as informações e falam, cara, se você quiser publicar aqui, eu não posso. Porque eu me sinto na posição daquele profissional que ele quer falar, que mas acaba frustrado, tá amarrado, né? Eu lembro um dos jornais que eu trabalhei durante a minha trajetória, e foi uma situação que me marcou, porque era uma moça recém-saída da faculdade, e ela falou bem assim, olha, eu não vou mais falar sobre esse assunto no jornal, não vou mais escrever sobre, porque as 2 vezes que eu falei me podaram, cortaram do meu texto. E eu falei para ela assim, não desista. Eu falei, siga escrevendo o que você acha que tem que ser escrito. Se cortaram lá, a tua consciência está tranquila. Isso não é censura, né? Isso não é censura. Vamos Você... deixar claro que isso não é censura. Eu falei assim, mas não se entregue, né? Porque, infelizmente, hoje, para você ver, uma menina que chegou cheia de sonhos, de vontade, mas que já de cara teve a sua primeira grande frustração, porque o que era fato que ela enxergou com os olhos dela, né? Não teve que ser remodelado para não afetar o veículo então de comunicação. Que não se comunica, né? Porque. Desculpa. E esse é mais um dos motivos que me fez empreender também por isso, porque eu falei, para ter uma liberdade, você querendo ou não, hoje tem que praticamente e olha que ter liberdade de expressão hoje está se tornando cada vez mais raro, Cada vez mais raro, não? A gente vive num momento que a gente, até os próprios jornalistas, com toda a legislação, né, que nos permite... A favor, estão sendo... Sim, a gente tem medo, e sendo que a gente, né, tem garantias legais de poder exercer a profissão. Mas né? quem é que faz a legalidade nesse país, Exatamente. Querido? Nesse cenário de insegurança institucional... Quando a ilegalidade é cometida por quem juridicamente tem que fazer a lei ser cumprida... Eu sempre falo isso, né? E é aquele ditado, né? A quem você vai recorrer? Vai correr pra onde, cara? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Como é que você vai correr? E sabe o que eu falo? A partir do momento que você tem medo do que vai falar, já mostra que você não está num cenário... Não está seguro, claro. Seguro, né? Olha, você é um menino ainda. Eu vivi a tal da ditadura militar, que de ditadura, para mim, diante dos acontecimentos atuais, não foi ditadura. Foi um regime militar. Duro, sim. Cobranças, prisões, torturas. De quem também torturava. Né? Porque existiam sequestros, existiram assaltos a banco, existiram explosões de prédios públicos. Então, gente, nós estamos falando do quê, cara pálida? Exatamente. E eu comungo da tua opinião, e eu até falo hoje com colegas, eu falo assim, olha, eu não vivi, né? Eu vivi. Tu viveu, tu tem a experiência. Eu falei, eu não vivi. Eu falei assim, mas infelizmente, eu falo isso com tristeza, eu não posso acreditar no que me contam, porque tem muita coisa que eu estou vivenciando hoje, que eu estou vendo com os meus olhos, que estão sendo contados de forma diferente. Então, se o que eu estou vivendo hoje... Se a realidade atual está sendo deturpada, como é que ficou aquela lá atrás? Que não tinha internet, não tinha memória como nós temos hoje, né? A memória IA, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre trato dessa forma. Eu falo assim, olha, infelizmente, a gente tem que questionar alguns fatos históricos, porque a gente está vendo a história que a gente está vivendo hoje ser distorcida. Como, por exemplo, vocês eu não sei, mas eu aprendi na escola que o Brasil foi descoberto porque a caravela de Cabral foi comprar especiarias na Índia, que é lá na casa do Capiripó, né? E caiu aqui. Quer dizer, acredita quem quer. Sim. A história é contada. Agora não mais, né? Mas no meu tempo se escrevia a história de 2 maneiras, com H, que era real, e com E, que era fantasia. Eu acho que histórias estão sendo construídas. A história mesmo está sendo guardada por debaixo dos panos, né? Exatamente. E a gente percebe hoje em dia que a história
adaptada conforme os interesses de quem está no Indicar, poder, né? exatamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É bem isso Então, hoje, assim, né? eu sempre faço uma reflexão. Eu falo assim, olha, cada um pode acreditar no que quiser, mas nunca acredite numa verdade absoluta, né? Eu Então, acredito que a minha verdade é uma, a tua é a isso. outra e a terceira é a verdadeira. Exatamente. Então, assim, como eu falei, eu não vivi uma época. Ela viveu. Eu vivi. Eu quero ouvir ela, porque ela tem experiência É. para me contar. Eu não quero. Eu vivi em uma cidade onde era a área de segurança nacional. Eu sou natural de Santos, maior porto da América Latina. Então, todas as outras cidades do Brasil tiveram eleições e a nossa ainda era prefeito indicado por causa da segurança nacional. E assim, nós tínhamos, posso dizer com toda tranquilidade, nós tínhamos tranquilidade e segurança para andar nas ruas a qualquer hora do dia ou da noite. Havia segurança, havia educação, havia saúde e havia trabalho. Quer dizer, onde tem trabalho, não tem marginalidade, né? São dois pontos bem. São dois tópicos bem. Que andam bem juntinhos, né? Bem para. Se você tem emprego, você não se marginaliza, desde que você não tenha bolsa de ABC. Né? E é impressionante o quanto a gente se perdeu nisso, né? Se perdeu. Eu acho que a ajuda é necessária, mas não pode ser vitalícia. Sim. É perfeito, é justamente como eu penso, porque o que eu falo assim, é um auxílio. É auxílio. Não pode ser uma dependência, né? E hoje... Não pode virar um emprego. Exatamente. E hoje, infelizmente, o que a gente vê, até estava vendo um dado hoje no Brasil, né? O Brasil hoje tem mais dependentes do auxílio do que trabalhadores formais. E aí é aquela reflexão que a gente faz, como que um país desse vai se desenvolver, né? Não tem como, porque é mais gente consumindo os recursos do que gerando, do que produzindo, né? Porque assim, uma hora, quem está pagando vai dizer assim, escuta, eu vou também entrar nessa, vou ficar na dependência. Por que eu estou pagando para os outros ficarem na rede? Exatamente. Né? Vou eu também deitar na rede. E aí, como é que anda o país? Como é que fica? E assim, ó, o que me deixa triste, Rosana, é que a gente vê que não há um interesse político para mudar esse cenário. Não. Por quê? E não vamos nem colocar sigla partidária nisso, né? Não há interesse. Sem siglas partidárias. O interesse tem que ser do povo, partir do povo, na escolha do seu representante, na minha opinião. Sim. Na verdade, assim, ó, você tocou em 2 pontos, né? A questão, né, do auxílio e a questão, muitas vezes, né, de criminalidade, né, dessas situações. E você vê que os lugares que recebem menos, que tem menos auxílio, como você falou, tem mais segurança, educação. Então, por que a gente não copiar esses modelos, Exato. né? E utilizar de forma... A gente sabe que o Brasil é grande, que é um país... Não, né, é um país continental, é enorme. Muitas pessoas, de fato, necessitam, mas tem que ser repensado muita coisa, né? Para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, eu acho que, assim, oferecimento de novas oportunidades é muito mais interessante do que simplesmente esmolar. Né? Porque dar o peixe é mais fácil do que ensinar a pescar, oportunizar. E aí isso vai criando um vício, né, Cid? Não sei, eu penso dessa maneira, pode ser que eu esteja errada. Sabe que eu sou um cara que eu gosto de viajar muito, né? E quando eu gosto de viajar, eu sempre falo, eu gosto de ir não no lugar turístico, eu gosto de conhecer a realidade dos locais. Sim, viver como local. Então, assim, eu fiz viagem já, tipo, saí de carro daqui, fui pro Nordeste sozinho, com um amigo. Por quê? Porque aí eu vou parar, vou ver e a gente vê as realidades, assim, e a gente vê literalmente que as pessoas pensam que não tem outro caminho. Porque, infelizmente, elas se acostumam que... eu não vou conseguir sair disso, então vou ficar nisso. Isso. Então, assim, precisa de uma mudança cultural, né? Literalmente, e precisa do interesse político que eu não vejo, né? De mudar esse cenário de... Meu querido, quem é que tem interesse em dar inteligência para o gado? Exatamente. Então, assim, bem Eu já difícil. escutei o nosso atual presidente, não vão me dizer que isso é IA, nem fake news, nem coisa nenhuma, porque eu o conheço desde 73, quando ele montava barricada de pneu no meio da Viancheta, né? E eu já ouvi
o nosso atual presidente, dizendo: para que a gente vai dar livro? Se der livro, eles vão pensar. E se pensar. Isso é muito lamentável, porque é o retrato do que a gente vive hoje no país, né? Infelizmente, eu repito e bato, já falei em algumas entrevistas com algumas pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, né? Reprise do Admirável Mundo Novo. É reprise do 1984. Enfim, é assustador. E tão assustador quanto o papel que a gente vê aí falando da nossa que os jornalistas fazem em relação a isso também, né? Que a gente falou tanto no início do podcast hoje, né? Dessa importância, né? A informação que o jornalista leva. O papel que o jornalista tem. É formador de opinião, E a gente vê que muitas vezes o próprio jornalista não faz essa reflexão. E quando a gente fala reflexão, não é tomar lá do A ao B, mas é questionar as coisas, né? É analisar, né? Trazer as realidades. Você me apresenta isso e me apresenta isso. Tá, vamos ver qual dos dois é o mais coerente e tirar minha própria conclusão. E não aceitar a conclusão pronta como está acontecendo. Isso, e a gente vê assim, ó, hoje, eu vou te falar, eu cresci, né? Numa época, como a gente fala, você sai da faculdade, pô, o jornalismo é imparcial. Hoje, vamos ser sinceros, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Né? As pessoas têm lado, os veículos têm lado, inclusive, né? Eu sempre falo assim, tudo bem o veículo ter um lado, mas que ele se posicione então para aquele público, olha, nós somos um veículo que pensamos assim. Eu vou te dar um exemplo, eu admiro muito a Gazeta do Povo de Curitiba, porque ela divulgou um editorial e falou assim, olha, a gente é um jornal assim, a gente é contra, por exemplo, o aborto, a gente é um jornal conservador, com viés assim, ok, quem está lendo aquilo ali sabe que vai ter aquele conteúdo. E quem quiser trabalhar ali vai ter que se moldar aquilo ali. Então tá tudo certo, na verdade. Agora, a pior coisa é quando o jornalismo ou os veículos se aproveitam, né, do público para passar uma mensagem com interesse próprio, que não é o interesse da comunidade social. Isso é muito grave. Eu acho que essa manipulação de ideias, essa formação de massa que é perigosa, é muito perigosa. Só que, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Mas eu tenho fé, eu não desisto, né? Como boa brasileira que sou, não, temos que ter eu não me entrego nunca. Eu não desisto, eu não me entrego e eu continuo acreditando que ainda os valores vão dar uma remexida, porque os pensantes vão fazer os não pensantes, né, começarem a se mexer, a entender. Porque se tudo isso fosse bom, né, ninguém fugia de Cuba para os Estados Unidos, faria o contrário, fugia dos Estados Unidos para Cuba, né? É aquele ditado, né? Um país é bom pela quantidade de pessoas que querem entrar, não não que querem sair, né? Quando derrubaram o muro de Berlim, eu não vi ninguém fugir do lado oriental para o lado... Não, contrário, do lado ocidental para o lado oriental, muito pelo contrário. Né? Mas sabe qual é o grande problema hoje também? É que as pessoas não aceitam, né? Parece que elas se pegam naquele criaram pensamento, um muro, né? E elas não conseguem fazer a reflexão das coisas. E quando você fala alguma coisa como nós estamos falando, tem gente desligando a televisão, com certeza. Né? Ou então tem gente mandando comentário ali, me xingando, tudo quanto não pode xingar, que eu não me incomodo. Não apago também não, tá? Pode falar. Somos democráticos. Lógico, democracia é isso, você tem todo o direito de dar a sua opinião. A minha e a dele estão aqui expostas. A sua, até quando você vai poder expor diante do regime que nós estamos vivendo? Mas nós vamos fazer um break. Voltamos para continuar esse nosso papo. Tá bom, Cid? Até já. Até já. Pessoal, para quem não assistiu o nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro bloco, nós vamos continuar um papo
que nós estávamos tendo aqui, eu e o Cid, a respeito da liberdade que o jornalista tem ou não no seu veículo de comunicação, né? O mais importante de todo o jornalismo, para mim e para o Cid, é a gente poder ter a nossa opinião e ouvir a sua. Ter a liberdade de ouvir a do A, do B e do C. E, infelizmente, hoje, né, Cid, a gente está tendo meio que... Cala a boca, moço. Sabe que o que é pior hoje, acho que o pior problema hoje da nossa profissão é que o jornalista, ele passou a... Tu lembra o Silvio Santos, quando ele falou para a Raquel Sherazade, te contratei para dar informação, não para dar opinião. E é literalmente olha o que estão isso. fazendo com esse BT. E é literalmente isso. Por que eu te falo isso? Eu vou te dar um exemplo. Nessas ações dos atos, inclusive, é o que eu te falo, o papel de se posicionar. Nós, como jornalistas, a gente está preparando um editorial nos próximos dias para falar sobre isso. Né? Porque não importa se a gente é pequeno ou grande, a gente tem o nosso papel, tem o nosso... E a nossa opinião tem que ser respeitada, tem que ser. Assim, a gente está cada vez mais sendo silenciados. Uhum. Então, assim, eu vou te dar um exemplo, né, de várias situações. A situação ali dos atos do 8 de janeiro. Não tinha julgamento, não tinha nada. A mídia hoje, sem julgamento, golpistas do 8 de janeiro. Sim, já foram julgados, condenados pela mídia. O que é um golpe? Né? Vamos partir do princípio, né? Isso a gente já via. Os atos ocorreram no dia 8, no dia 9, a mídia, os golpistas. Não é nosso papel, gente. Me desculpa. Eu também acho. Não é o nosso papel. O teu papel seria reportar o fato. Houve uma manifestação, se houve depredação, alguma coisa. Isso tudo tem que ser reportado. Agora, tratar aquelas pessoas dessa forma... criminosos, já como criminosos. Exatamente. Você já tomou um lado. E se você já tomou um lado, você já está prejudicando as pessoas porque você está manipulando a informação pública. Não, e a informação está deturpada. Exatamente. Porque você não levou a informação pura e simplesmente. Você já colocou ali o que você pressupôs que aconteceu ou que informaram para você oficiosamente que aconteceu. Não é o papel do jornalista. Então isso é muito grave. Às vezes a gente recebe release, os golpistas. Gente, não é papel da imprensa isso. Num cenário normal, deveria ser um papel depois do julgamento do judiciário. Assim como quando a gente trata... Se a gente pega um assassino que a gente está vendo... Suspeito de... A gente trata de suspeito. Então... Já viu o cara cometer o ato, mas é suspeito de... Né? E ela sabe disso, né? Como companheira de profissão, se a gente vê um assassinato, a gente não pode escrever que o cara matou mesmo, a gente sabendo que foi ele. A gente tem que colocar que ele é um suspeito. Suspeito de assédio, suspeito de estupro. Isto que são crimes graves. Não são suspeitos, já são. Uhum. Já são. Então, assim, isso é uma parte muito triste hoje da realidade da nossa profissão. Eu também acho. Porque essa condenação prévia, né, Sidney? Isso, não é o papel, não é nosso papel, indiferente de gostar de A, de B ou C. São seres humanos e o jornalista estão sofrendo. E o jornalista que não tem empatia pelo ser humano, tá ele não compreendeu o papel social do jornalismo. Tá na profissão errada, cara. Exatamente. Vou dizer pra ti. Então, assim, fica até essa reflexão, gostaria de fazer com a tua audiência, por isso que eu falo, a gente que está atrás, né, consiga, mas é isso mesmo, questionar as coisas, porque é muito fácil eu pegar e taxar ela de algo que ela não necessariamente ou cometeu e prejudicar toda a vida. Ninguém está pedindo que vocês em casa concordem conosco. Perfeito. Eu não estou pedindo para você concordar com a minha opinião, com a opinião dele, ou com a opinião do A, do B e do B. Você raciocine. Peguem os fatos, analisem e cheguem às suas próprias conclusões. É só isso. Exatamente. Né? Isso é democracia. Sim, e é o papel essencial do jornalismo, é isso que a gente está falando. Informativo, a gente informa. Aconteceu tal coisa. E não tem que botar o rótulo na criatura, né? Exatamente. Não tem que botar o rótulo. Até porque numa manifestação de massa, eu não posso falar, fulana está sendo, né, porque estava fazendo isso. Eu não sei, eu não estava lá. E mesmo se estivesse, eu tenho que reportar. A informação me foi passada aqui, mas eu não sei. É verdadeiro. E assim a gente vê a situação própria real do país hoje, né? A gente sabe, vamos ser sinceros, gente, a gente sabe que eu falo de um jogo de futebol, que é o meu exemplo que eu acompanho muito. A gente não tem condições de prender 20, 30 pessoas numa briga de futebol.
E você vai pegar 1000 pessoas no dia seguinte, a grande parte delas, falar, você fez isso, você fez aquilo. Você estava lá, gente até que não estava. Isso. É? Então, assim, é um momento grave. Muito. Grave, grave, grave. E nessa, desculpa, mas para mim, desculpa de defender a democracia, a gente está gerando um Estado totalitário, oprimindo o próprio Nós cidadão. já nos tornamos um estado de exceção. Isso É o que eu te falei, só o fato da gente pensar se pode falar determinada coisa. já é um estado Né? de exceção. Eu vou te dar um exemplo, né? Se a gente tivesse hoje numa concessão nacional, a gente seria Não. a pauta no Brasil inteiro Aham, amanhã. aham. Ah, estão defendendo isso, por quê? Porque os próprios colegas não conseguem conviver com essa divergência, né? De opinião, de pensamento. Então, Sidney, aí é que eu reflito e chego à conclusão que tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. Porque somos todos seres pensantes, gente. Uma pessoa não termina uma faculdade, não chega a um veículo de comunicação de repercussão nacional, sendo lisicéfalo. Exatamente. Alguma coisa de pensante essa pessoa tem que ter. Mas sabe o que é o grande problema hoje? Eu falo assim, infelizmente o Brasil é feito para a corrupção. Então são as brechas, as leis, porque... É verdade. Porque, é a lei de Gerson, né? Exato. Aí é aquilo que a gente falou. Se nos veículos pequenos, né, o jornalista já não tem liberdade... Você imagina nos... Ele chega, mesmo que ele chegue, ele se adapta. Se acomoda, né? Isso. Porque ele fala assim, se eu não viver essa realidade e não acreditar nisso que essas pessoas estão acreditando, eu não vou ficar. Eu vou ser excluído. E aí a pessoa pensa, aí que tá, né? Ela pensa nela, ela pensa, eu quero garantir meu emprego, então eu penso assim, mas eu vou falar que eu penso como eles. Inclusive, já teve colegas que falaram, cara, eu fui em tal lugar, tava com tais colegas, fiquei quietinho porque o pensamento era diferente. Que é aquele erro, né? A gente fala, a gente não se posiciona. E aí tem mais uma grande... E eu falo isso como... o medo de se mostrar, né? De se expor. E eu falo isso como, não é normal. Como gestor de um veículo de comunicação, ou seja, vou falar algo contra mim, mas o próprio fato das verbas de publicidade estarem muito atreladas, né? Imagina os grandes veículos, né? A comunicação... elas acabam, vou usar o termo do Zezé de Camargo, né? Acabam prostituindo toda. Mas é uma prostituição, gente. Porque chamaram as filhas do Silvio Santos de prostitutas. Não, gente, não foi isso. Isso já é uma deturpação. Eu vi isso hoje nas redes sociais. Isso é uma deturpação. Prostituição significa se vender por algo que te traga satisfação financeira. Então, isto é uma prostituição, não que elas são prostitutas, ninguém disse isso, em momento algum. Exatamente. E aí que tá, né? É o que a gente fala, os jornalistas estão fazendo esse papel, a gente fala, o Brasil está politizado, mas por quê? Porque os próprios jornalistas também fazem esse papel de entrarem no ambiente político, não se cumprindo a sua função de informar. Você, pessoa, você, Sidney, pode ter a posição A ou a posição B. Mas você, jornalista, tem a sua obrigação de informar, sem colocar ali, se você acha isso, sem achismo, né? Isso, sem achismo. Quem me conhece sabe qual é a minha posição política. E virou uma coisa que na nossa época era assim, era terminante, pelo menos, né, onde eu estudei, era terminantemente proibido. Você não faz matéria com boatos, com suspeições, e hoje não. Ouvi chamada imprensa marrom, né? Ouvi dizer que aconteceu, gente, ou tu apura. Me disseram o quê? Me disseram o quê? Isso não existe. Me disseram o quê? É fofoca. Isso não é jornalismo. Então, assim, os próprios jornalistas hoje eles querem ser protagonistas, né? Esses que têm grande espaço na grande mídia. Então, é uma briga para um sair na frente do outro. Então, toda hora me disseram, me falaram. E vamos lá, né? Isso é coisa do Léo Dias, né? Que vive desse tipo de esse é o papel dele. Ele vive disso. Ele vive disso. Agora... Era o papel do Nelson Rubens, que eu aumento, mas eu não invento. Né? Ele pegava uma situação e fazia um enredo para chamar a atenção do público. Todo mundo sabia que era fofoca. Isso não é jornalismo, isso é fofoca. Perfeito. Vai para a editoria de fofoca e deixa claro para quem está assistindo. Deixa lá para a pessoa analisar. E o grande problema disso tudo, na minha opinião, hoje é que a gente tem um judiciário totalmente midiático, né? Então, assim, para fechar todo esse... Mais midiático do que foi
a presença do ministro Isso. do STF num programa de televisão fazendo o quê? Com discurso político, inclusive. Não, fazendo o quê? Diga-me, você já viu em algum momento da história desse país? Vou copiar o né? Nunca antes da história desse país se viu uma coisa dessa. Não é? Então isso é um absurdo. E aí que tá, os nossos companheiros normalizaram isso. Aí não chama de companheiro, não, fica feio. Né? Dá arrepio, né? Dá arrepio. Normalizaram isso. Então, assim, infelizmente tá tudo errado, né? Vamos falar a verdade. Se a gente não tiver uma reflexão moral, mas aí eu sou o que eu te falei no começo, é o poste só que aí eu sou um pouquinho mais pessimista que você nesse sentido, porque eu acho que dificilmente a gente vai ter mudança de cenário. Tá? Mas eu ainda parto do princípio que do caos nasce a luz. Então, assim, no caos nós já estamos. As nossas entidades, elas estão todas corrompidas, infelizmente. Então, assim... Isso é um processo que vem não crescendo, né? E eu acho, né, aqui, você é um pouquinho pesado no termo, né, antes que deturpe o que eu estou falando, eu não estou incitando a nada, mas infelizmente para o Brasil voltar nos eixos só com a guerra civil. Ah, pois é. Só com a guerra civil. Com a guerra civil. No meio diplomático. Eu espero que não precisemos chegar a derramamento de sangue. Sim. Uma guerra fria, talvez, né? Mas o prognóstico não é bom, né? O Brasil é muito grande, aquilo que a gente falou, é diferente. O prognóstico não é bom. O que vale a pena ressaltar é que até aqueles que viviam na dependência das esmolas governamentais estão abrindo os olhos de que isso não basta. E sabe que até nos lugares, né, que o índice de benefícios são maiores, aí que tá uma coisa importante. A gente fala com muita gente que é estranho, sabe? Porque a gente fala com muita gente que pensa como nós. Eu falo, mas peraí, não é o que a mídia mostra também, esse 80-20? Nós somos minoria. Nós somos minoria e criamos um problema para o Magazine Luiza, por exemplo. Exatamente. Nós somos minoria e boicotamos um show nacional do A, do B ou do C, que foi lá para cima do carro alegórico e falou bobagem, né? Mas nós somos minoria. Por que a maioria, então, não vai lá e prestigia? Porque não tem poder? Exatamente. E é aquilo que a gente fala do próprio papel da mídia deve ficar, né? Porque a mídia criou esses blocos, né? Hoje, sabe, né? Hoje você está à minha extrema-direita, né? Não, tudo é extrema, né? Não, mas só para um lado, né? Ou é extremo ou é ultra, é extremismo para tudo, né? É fascismo, extremismo. Essa do fascismo, né? Uma das coisas mais não sabe nem o significado da palavra fascista. Eu li a manchete. Presidente fascista vence no Chile. Ou seja, quando é do outro lado, não existe mais a oposição. É fascista, é misógino, é tudo que é ruim. E volta a dizer, temos, infelizmente, que se o lado A ou o lado B está falando isso, é uma coisa, mas quando parte de um jornalista, é algo muito feio. Grave. Muito grave, é grave. Além da gravidade, da influência da palavra do jornalista, é muito feio tomar um partido. Até porque os próprios jornalistas não sabem o que é. Pois é, vamos procurar. Ainda existe o Aurélio? Existe, né? Existe. Existe ainda ou é só Google? Não, tem. Mas vai no Wikipédia se não tem o Aurélio, né? Joga no inteligência artificial. Vai lá e pergunta o que é fascismo. Tu viu que nas eleições, no fim de semana agora, a gente teve protestos de pessoas gritando sem anestesia. Gente, vamos operar o povo com dor agora? O que é isso? Assim, triste, né? Meu Deus do céu. É o gado. É triste. É o gado, não sabe nem o que fala. Não sabe nem o que está fazendo lá. Não. Então, para a gente mudar a mentalidade, assim, a gente brinca tudo, mas olha... A gente faz piada da coisa e tal, mas não é para rir, não. É para chorar a situação. É um cenário desolador, tá? É de isolamento. É de desolamento. E eu tenho, infelizmente, que concordar com você quanto à única saída que nós temos nesse país. Não gostaria. Mas o cenário é cada vez mais... Não gostaria que chegássemos a esse ponto, mas não vejo outra situação. É que a população está cada vez mais sufocada, né? E quando você sufoca, uma hora aquilo estoura, né? Gente, coisa que nós nunca tivemos. Eu moro em Brusque há 25 anos.
Eu nunca tinha visto moradores de rua como eu tenho visto nos últimos anos. Brusque tem morador de rua já com casa montada embaixo da ponte. Já tem lugar que eu tenho que desviar quase. Não, sofá, fogão, tudo. O que é isso? Parece que nós estamos na periferia da Grande São Paulo. É assustador uma cidade desse tamaninho que eu digo não em território, mas né? Em população. O que está acontecendo, gente? É desemprego? Não é, porque aqui é uma terra que, se tu quiser trabalhar, tem emprego. E aí, o problema são as políticas, né? Você não pode mexer com determinados perfis, porque aí vem MP... Mas cadê os direitos humanos daquele que foi aviltado? Onde está? Onde estão os direitos humanos daqueles que foram presos no suposto golpe no 8 de janeiro? É o que eu falo, direitos humanos para humanos, né? Eu vi um... E aí que tá que eu não entendo, assim, que eu sempre falo, quem não se emociona, parece que a pessoa literalmente já morreu por dentro, né? Eu vi um caso, um depoimento, né, a gente falando ali do 8 de janeiro, um rapaz, jornalista, ele falou assim, me colocaram numa sala, cabia 9, tinha 31. Misericórdia. Ele falou assim, deixaram a gente apertado, mandaram todo mundo tirar a roupa, jogaram água, foram chamados de golpistas, humilhados. Aí eu te falo... Isso não é tortura. Isso era feito em 1939, no regime nazista. Isso não é tortura. Isso sim é nazismo. Isso é fascismo, isso é nazismo. O Estado... O Stalin fazia isso. O Estado... O Adolfinho, usando a sua força... Adolfinho, aquele do bigodinho, né? Porque aquilo para mim era pirado da cabeça, não era normal. E aí ele falou assim, eu ia para a cela, ele falou assim, eu tive que dormir acho 2 a 3 vezes, ele falou assim, do lado da privada, que era um lugar deitado no chão. Então assim, eu não consigo entender, e isso me dá uma tristeza, como as pessoas veem isso e conseguem achar justo. E não se comovem. Tem uns que falam, tem que estar lá, tem que pagar. Gente... Olha o país, a gente viu nos países com a maior índice de criminalidade do mundo. Eu queria que uma pessoa dessa tivesse essa experiência por 1 hora. Não desejo nem um dia, nem um mês, nem um ano de prisão. 1 hora. Para se colocar no lugar do outro. E aí a gente vê, o nosso país ele é tão corrupto, de certa forma, que a gente tem que se contentar agora, né? Com um PL de dosimetria, que é como se essas pessoas tivessem feito algo. Não assumindo um crime que não existiu. Para ter um alento ainda. Eu acho que aquelas pessoas que são do time A ou do time B, que quebraram, depedraram, estragaram, o cara que quebrou o relógio, por exemplo, né? Seja preso sim, por dano ao patrimônio público. Como é normal em qualquer lugar. Mas não tem que aumentar o crime porque eu não gosto de tal lado. Não, vou dar 17 anos porque ela pegou o batom e escreveu uma frase que eu não gostei. Porque se ela tivesse escrito Viva PT, nada teria acontecido. Como já teve, né, manifestações, né? A gente teve do próprio PT, do MST, em outros casos, e não deu em nada. Inclusive com invasão ao Congresso e de pregação. Então, assim, são 2 pesos. Aí não foi golpe. Foi uma manifestação democrática. E te digo mais. É, Hilário. Incitada abertamente por políticos Exato. da ala, né, de esquerda, o que não ocorreu na direita. Não. Naquele caso, não havia vídeos. Nenhum político ali conclamando população para entrar e invadir, quebrar. Nada. Não aconteceu nada. Nós já acabamos? Meu Deus, só falando mais que a boca. Eu só queria que o Cid falasse, antes da gente entrar nessa, porque isso aqui dá papo para, olha, uns 10 programas. Eu só queria que você falasse um pouquinho, já que você está lá, ocupando a cadeira no Conselho Municipal, na Fundação Municipal de Esporte da cidade de Brusque, que você falasse um pouquinho do ocorrido que você publicou. Então, primeiramente, eu estou lá representando, né, a nossa associação, a Proecesc, uma cadeira que a nossa associação tem lá no Conselho Municipal de Esportes, e é aquilo que a gente falou antes, né, tentando, né, mudar algo que, infelizmente, já está impregnado, né, na vício, nossa cidade. Né? É o que eu falo, Rosana, infelizmente, as coisas são feitas para não funcionar, né?
Na prática, na teoria, A prática é outra. Isso, na teoria, o Brasil se cria leis para mostrar que estamos fazendo algo para o bonito, né? Mas vamos dar um exemplo. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Esportes. Junto comigo, né, há outros colegas de entidades privadas, né? E governamentais. E governamentais. Aí que já começa o primeiro problema. Porque os governamentais são 50%, né? Então é governo fiscalizando o governo, né? Exatamente. E não dá em nada. Hoje, né, o nosso vice-presidente do conselho, ele é o presidente da Fundação Municipal, superintendente da Fundação Municipal de Esportes, ou seja, ele fiscaliza as contas dele mesmo, né? Inclusive... Isso está certo? Não existe, na minha opinião, eu não posso ser fiscal de mim mesmo. Exato. Então, assim, hoje, né, a gente tenta, dentro do pouco que tem, de mudar um pouco isso. Só que é difícil porque, como eu falei, já são 50%. Então, muitas vezes, você vai, na deliberação de algumas situações, você depende de votação. E vamos ser sinceros, né, na prática, agora indo para a prática, quando os 50% são entidades privadas, não vão todos, né? Porque as pessoas trabalham, têm seus compromissos. Quem trabalha não tem tempo para determinadas ações. Porém, o governo, quando quer aprovar uma pauta que não necessariamente é bom para a população, ele obriga os 50% governamentais a ir. Ou você vota assim, ou... você está fora. Então, essas decisões acabam dando uma legalidade a atos que não são legais. De interesses públicos. Porque o governo chega depois, olha, o conselho aprovou, ou o conselho deliberou sobre isso a em toque determinada de caixa, normalmente, né, Cis? Querem passar uma situação de, isso é democrático, mas na verdade não foi, porque as pessoas que querem fazer algo diferente, muitas vezes vão ser votos vencidos, porque obviamente o governo já sai na frente. E a maioria vence, então... Aí sabe o que acontece? A representação civil acaba desistindo de participar. Porque é um teatro. É um teatro, não deixa de ser um teatro. Já está cartas marcadas, né? Então, hoje a gente vive uma situação ainda um pouquinho diferente, que ainda temos a mídia para tentar mostrar o que está acontecendo. Eu sempre falo o seguinte... enquanto nós pudermos falar, né? E eu vou te dizer uma coisa, até um apelo para a nossa audiência, para quem está assistindo, porque eu sempre falo assim, Brusque precisa se envolver mais com as ações da cidade. Infelizmente, a nossa população se envolve muito pouco. Eu vou dar um exemplo. Só essa semana a gente teve 2, 3 projetos em regime de urgência de situações polêmicas. E aí eu te falo, vou te dar um exemplo, né? Essa semana, trazendo para a nossa realidade no Conselho Municipal de Esportes. Foi aprovada essa semana a nova lei do Bolsa Atleta, um investimento de 3 milhões de reais do município. É dinheiro, né, gente? É dinheiro público. Exatamente. O governo teve o ano inteiro para fazer uma proposta, debater com as entidades, ouvir o conselho, que tem essa função, né, essa função consultiva, opinativa, de estar também trazendo as demandas, porque o conselho é representante da população, mas não fez. Então teve o ano todo para fazer e não fez. Mas na última semana protocolou com regime de urgência na Câmara de Vereadores para que esse projeto fosse aprovado praticamente sem respaldo da comunidade esportiva, né? Inclusive, é o que eu falo, para dar uma legalidade a isso, chamaram as entidades e apresentaram, vai funcionar assim, ó. É assim que vai ser, tá ok? Então não teve uma construção. E a nossa cobrança, inclusive, na última reunião, a gente chegou a oficializar, no caso, o prefeito de Brusque, André Vec, Rosana, é que o conselho fosse consultado, porque é ali que o conselho vai deliberar. É o mínimo. E isso, o conselho, senão não tem... Não tem lógica ter o conselho. Não tem necessidade de existir um conselho se ele não é consultado nas políticas públicas do esporte. Ele está ali para quê? Só para fazer cenário? Então, para você que está em casa entender, eu vou te dar um exemplo. Foi apresentado pelo superintendente na última reunião o planejamento do esporte para o ano que vem. E o meu questionamento, mas cadê o esporte do idoso? Não tinha. Cadê o planejamento do esporte nos bairros? A gente não tem Brusque, é uma cidade tão rica, e não tem política pública de esporte nos bairros. O que seria interessantíssimo, mas eu acho que isso nós vamos deixar para mais um programa. Porque a gente tem muito para falar a respeito disso, desse. Sim, o tema vai longe. Não é um tema que tem que ser debatido,
porque nós temos um problema gravíssimo em Brusque, que é a condução, né? Isso a gente debate em todos os conselhos. Eu estou presidente do CONDEF, que é o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Não existe o transporte coletivo para finais de semana, por exemplo, que é quando as pessoas estão de folga, para poder ir praticar um esporte, não tem como. Se não existir o esporte no bairro, vai como? Vai fazer o quê? Mas isso nós vamos convidar o Cid para vir conversar. Está marcado. Vamos conversar a esse respeito, que eu acho que dá um bate-papo longo para a gente colocar e explicar para a população o quanto é importante a participação do civil nessa... Perfeito, estamos à disposição e é o que eu falei, temos que fazer a nossa parte, gerar essa reflexão, levar essas informações para despertar nas pessoas esse interesse. E a participação, como também eu acho interessantíssimo, e eu acredito que você também, como jornalista, entenda dessa maneira, a participação da população nas sessões da Câmara de Vereadores. Exatamente. Porque deliberar é fácil. Vai lá deliberar com quem está lá para ver o que você está fazendo. E como eu falei, né? Agora, os governos acabam fazendo por acordos com os vereadores, e aí passa tudo de forma sem discussão com o povo. Não tem povo para ver, para fiscalizar. Os próprios vereadores muitas vezes não sabem que estão votando. Exatamente. Então, porque assim, é um absurdo. E isso está mudando a sua vida, no seu dia a dia, a vida da sua cidade, da sua comunidade, vai mudar o seu futuro. É uma frase que me incomoda muito em relação a isso, desde de todo sempre. Quem está de acordo permaneça como está, quem não estiver, levante-se e reclame, aprovado. Acabou. É 2 segundos. Outra que me incomoda. A base orienta que vote a favor. Então, mas o vereador não tem a opinião dele, ele não está representando um bairro, ele não está representando uma gama da população que o elegeu. Poxa! E é o princípio básico, né? A separação entre os poderes. Então, Rosana... O que nós estamos vendo é uma coesão, né? Uma solda, né? Eu vou te dar um exemplo rapidinho dessa questão da lei do esporte, né? Uma sugestão minha e de alguns colegas, a gente deu vários, mas bem importante, por exemplo, ok, a prefeitura vai gastar 3 milhões para pagar, né, a treinadores e atletas. Né? A gente sabe que precisa de incentivo, que é importante. Mas sabe o que eu acho engraçado? Não tem contrapartida muitas vezes. Por que eu te falo que não tem contrapartida? Reconhecemos os papéis dos atletas, porém, o treinador que está ali, ele não pode cuidar de um projeto social no bairro. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem os jogos comunitários. Então. E veja se não é uma sugestão boa, por isso que eu falo que o conselho poderia ter sido consultado. Jogos comunitários, o maior gasto da competição é com arbitragem. Então, assim, tem jogo de basquete, tem jogo de voleibol, de futebol. A prefeitura, por licitação, paga a arbitragem, que é um custo muito alto. Sempre é o mais pesado. Se a gente tem profissionais de educação física recebendo valores da prefeitura, na data dos jogos, eles não podem ir lá gerenciar e organizar a competição, auxiliar o poder público como contrapartida social? Eu vou fazer uma sugestão aqui. O Matheus já está me olhando ali nervoso, antes que ele, antes que a gente tenha que embalar um bebê que ele vai parir daqui a pouco. Mas eu entendo ele, eu já tive daquele lado também. Ele está assim, ó, o tempo. Não, eu vou fazer uma sugestão. De repente a gente faz um breakzinho e já continua nesse papo, e a gente divide isso em 2 programas, e aí a gente não perde o fio da meada. O que você acha, Cid? Podemos continuar? Como vocês acharem melhor. Então vamos continuar o assunto, e aí a gente faz esse break, continuamos na próxima semana, ok? Então, voltando ao que o Cid vinha falando, hoje ele está como conselheiro pela Proessesc na Fundação Municipal de Esporte. Eu estou como conselheiro e presidente do conselho no CONDEF, que é Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Já estive também como vice-presidente e presidente interina no Conselho Municipal da Assistência Social. E a gente encontra nesses conselhos todos a mesma dificuldade.
a participação do usuário, a participação da população. Eu entendo que o governamental tenha que estar ali para dar o suporte, mas não para pesar 50%. Você concorda Exatamente, comigo? perfeito. É o que eu te falei, a legislação já é falha, Né? né? Eu acho que isso Porque deveria ir para a Câmara de Vereadores e ser remodelada. Eu entendo eu sempre assim. falo assim, a gente tem que, né? Eu tenho tentado fazer isso porque às vezes a gente esquece, né? Trazer de forma prática para quem está nos assistindo. A situação é o seguinte: o governo ele tem os cargos comissionados, são cargos por indicações Por políticas. confiança, né? Porque são Então, pessoas que ele confia. para você que está nos assistindo, é o seguinte: o governo te manda esses cargos para uma reunião e fala, você vai votar desse jeito. Se você não vota, você está fora. É porque Então, não são, como é que se diz, concursados. concursados, eles não têm um contrato de trabalho. Então a gente tem dois problemas, na verdade. O primeiro é que o conselho não é independente, porque as pessoas que estão lá, elas vão fazer a vontade do governo. Então, quando o governo mandar alguma situação para deliberação, né, para avaliação do conselho, essas pessoas jamais vão votar contra o governo, mesmo que o governo esteja errado. Como elas têm 50%, elas já têm praticamente o quórum necessário, a quantidade necessária para ganhar Pra qualquer ganhar votação. lógico. Então, as pessoas Se da elas sociedade... tiverem um do outro lado, já é maioria. As pessoas da sociedade civil que querem mudar ou enxergam, ou identificam determinadas situações nesses conselhos, nesses projetos de leis analisados em outras situações, elas não conseguem mudar o cenário, mesmo identificando os problemas. Então isso é muito grave. Como eu falei, essa situação, né, do Bolsa, do conselho que poderia ter sido mais ativo, porque são sugestões, né, que se você tem maioria, você cobra. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu conosco já agora nesse mandato, né? De pouco tempo. Começou agora. O governo, ele não respondeu a um dos ofícios que a gente fez. Só que as pessoas não sabem, muitos, que o governo é obrigado a responder o conselho. Ele tem que dar uma satisfação, seja ela qual for. Nem que ele diga, não vou fazer por esse motivo, eu não quero fazer porque eu não acho que seja produtivo, eu não tenho verba, qualquer coisa, vai ter que responder. Então, eu já estava acionando o presidente do conselho para que ele entrasse no Ministério Público, que é o caminho para fazer o direito do conselho, né, de ser ouvido. Então, tem muitas situações, só que se você tem, por exemplo, nesse caso, um presidente alinhado ao governo ou do próprio governo, ele jamais vai deliberar sobre isso. Então, as coisas não funcionam. É por isso que a gente gera essa reflexão, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Porque quando vem do governo somente, a gente sabe, a gente não está falando só de Brusque, mas em geral... Sim, é um exemplo. O governo vai fazer as leis pensando nele e não no cidadão. Sim. E muitas vezes pensando politicamente. Então você, cidadão, que precisa ter um projeto na sua escola, no seu bairro, que precisa ter alguma iniciativa para levar o seu filho para a integração escolar ou esportiva, você dificilmente vai ter acesso a esse tipo de benefício público que deveria ser oportunizado justamente pelo imposto que você paga, porque muitas vezes o governo vai tomar outras ações pensando no benefício político. E infelizmente, é aí que a população acaba ficando na mão. Venhamos e convenhamos. Vamos falar do esporte em si. Do esporte, do desporto, do paradesporto, do esporte nos bairros, né? Do joguinho de futebol no campinho ali, para o teu menino ou tua menina poderem desestressar uma horinha de lazer, enfim. Né? Aulinha de futebol, qualquer coisa que o governo pode e deve oportunizar. Porque o esporte tira da rua. Tu prefere entregar teu filho para um professor de futebol ou para o traficante da esquina? E aí... É uma questão de ponderar. Né? E aí, Rosana, como eu falei, essa questão do Bolsa Atleta, para mim, ela é um dos principais, não só pelo investimento, mas porque, assim, ó, vamos partir de um outro princípio. A gente tem atletas, né, que hoje ainda nisso deu uma melhorada, mas o que acontece? Muitas cidades, elas contratam ainda atletas de fora, pagam uma bolsa de 3 ou 4 mil reais. Mundo, né? E aí o teu filho, que precisa de um incentivo, que tem talento, tem potencial para se desenvolver,
acaba não tendo sequência no esporte, porque muitas vezes é de uma família humilde, que não pode pagar uma condução, que não pode comprar uma chuteira, uma bola. Às vezes não tem condições de comprar um tênis bom. Então, assim, eu já vi aqui em Brusque mesmo atletas... E jogar de chinelo. Que ganharam... Não, e tiveram que ganhar chuteira. Exatamente. E atletas, por outro lado, que ganharam bolsa ali de 3, 4 mil durante o ano todo e que nem pisaram na cidade. Eles, né? Isso é um fato que eu vi, tá? Atleta desembarcou em Navegantes, competiu em Itajaí e voltou para o Nordeste, para a cidade dela. Então, qual o benefício para a cidade? Para dizer, Brusque ganhou uma medalha, e aí eu vou fazer mais uma crítica à nossa imprensa. Eu vou dar um exemplo, Jogos Abertos. Porque Brusque foi muito bem, Brusque ganhou várias medalhas, né? Obviamente, a gente parabeniza, os atletas tiveram ótimos resultados, mas vou dar um exemplo. Brusque nem tem equipe de patinação artística e foi campeã, medalha de ouro. O governo fez a maior propaganda, somos ouro na patinação artística. A equipe é de Florianópolis. Como eles não tinham um município para representar, foram lá e se inscreveram como Brusque. Qual o legado para a nossa cidade? Mas para o jornal... Que oportunidade trouxe para os nossos, né? Nós, por exemplo... Aliás, ginástica artística, desculpa. Nós, por exemplo, com o projeto Transcender, que foi pioneiro no treinamento de rendimento aqui de Brusque. Nossos atletas representaram Brusque por 2 vezes nesses 20 e tantos anos de Parajás. No primeiro ano, que não era necessária a assinatura da prefeitura, no primeiro Parajás, e depois, em 2009, que novamente os atletas do Projeto Transcender representaram Brusque. Fora esse período todo, e nós não deixamos de participar em nenhum de todas as edições de Parajás, representamos outras cidades. Por quê? Porque os nossos atletas que são daqui não têm oportunidade. Não tem espaço. É isso. Tá? Então, o que adianta bater no peito e dizer eu ganhei não sei o quê, eu ganhei não sei das quantas, se você não pode sequer manter os atletas natos competindo. E aí é algo que assim, me decepciona muito, muito, porque todos os veículos da cidade divulgaram que Brusque foi campeão nessa modalidade. Sem sequer saber, como eu falei, que Brusque não tem modalidade, não tem problema de treinamento. Por quê? Porque recebem as informações da prefeitura e publicam. Simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, não fazem, né? Porque eu vou dar lá, isso que acontece, lá no nosso jornal, a gente fez questão de... E não é para desmerecer o filme, mas é porque a informação é importante. Não é relevante informar que os atletas não são daqui. Então, olha, Brusque... você está desmerecendo os atletas? De forma alguma. Em hipótese alguma. Ninguém está desmerecendo. Mas eu não posso enganar a cidade, né? É assim, são atletas de Florianópolis que vieram defender o nome da cidade de Brusque. Ótimo, perfeito, parabéns para eles. Foram perfeitos, trouxeram medalhas e tal. Só por que Brusque não pode ter esta modalidade funcionando porque aqui? Ano que vem eles vão para outro lugar, vão representar outro município e a gente não tem. Porque talvez também vão representar outro município porque não tem oportunidade no município deles. Sim. Não tem espaço para eles. E é esse caso, porque lá eles tinham 2 equipes. Mas aí é um ponto positivo. Eles tinham 2 equipes, porque eles trabalham com base em 2 clubes diferentes. Então, é um mérito da cidade. Então porque abraçando os atletas natos, só que não tem espaço para tudo. Então, nesse tipo de competição só podia escrever uma equipe. Então, a equipe, para não ficar sem participar da competição, escolheu um outro. Mas assim, por que Brusque não pode ter a sua própria equipe? Né? E é o que eu falo. Aí Brusque ou qualquer outra cidade. Tá, a gente pega um investimento de 3 milhões... que ali é sempre as mesmas cartas marcadas de sempre, sabe? E se o governo, né, quer ser transparente, então por que não leva esse debate para a sociedade? Porque eu vou te falar, a gente divulgou a matéria e vários pais vieram falar comigo, nossa, que legal que você está aportando, meu filho nunca conseguiu, meu filho cumpre os critérios, ou eu fui lá e não tive nem atenção sobre o problema que eu relatei. Então, é isso que se cobra do poder público, né? Que ele seja oportunize. E sabe o que eu falo? Para mim, a política é muito simples. Quando você faz tudo em regime de urgência, tudo é porque você não quer discutir com a população. Você quer fazer do seu jeito, que é diferente. Primeiro ponto. Então, alguma coisa errada tem. Segundo ponto.
o próprio conselho, se ouvido, daria respaldo, isso eu coloquei no meu ofício enviado ao prefeito, daria respaldo à prefeitura, porque ele poderia argumentar qualquer problema no programa futuramente. Porque não existe uma opinião partidária, Isso. gente. O nosso partido, quer dizer, o meu e do Cid pelo menos, é a população. Exato. É favorecer a população. Não é um partido de direita, de extrema direita, de esquerda ou de extrema esquerda, de centrão, de nada. É a população. A população necessita, precisa de. Então vamos brigar por eles. E muitas vezes a única voz que ela tem é do jornalista, né? Eu falo isso porque a gente está no dia, está à noite, está no fim de semana, está no bar, na frente da encheu o bocha, rio, tá quem no é que está campo. lá? Debaixo de chuva? É o jornalista. Desbarrancou o negócio, quem é que está lá? É o E jornalista. as pessoas, né, acreditam que aquela pessoa vai fazer alguma coisa por elas. Exato. Então, assim, o nosso papel ali é de jornalista, mas nos espaços que a gente consegue ocupar, e o conselho é um deles, a gente tenta transformar essa realidade e fazer essa reflexão. E a mordaça é colocada, né, Cid? Infelizmente. A gente teve né, você sabe, uma situação relacionada a isso, por causa da nossa cobrança da Arena Brusque, né? Uhum. Porque é aquele ditado do Brasil, a gente só olha o problema quando tá lá acontece. Dentro. E quando acontece, ninguém viu a tragédia, né? A gente tem uma arena hoje que pinga dentro, que ela não tem condições de receber eventos, que pessoas já caíram lá e já se machucaram, e ela está há anos deteriorada com problemas e o poder público não arruma. Até virou piada um apelido, né, da arena, Sim. porque não é arena multiuso, é arena sem uso, né? Sem uso. E vou dizer mais, né? Teve um programa de televisão que um apresentador chegou a falar, né, para quem conhece aí o esporte, o Neto, que jogou no Corinthians, chamado de Craque Neto. O Craque Neto. Ele chegou a falar um jogo de basquetebol, ele falou assim: o prefeito de Brusque, palavra, abre aspas, toma vergonha nessa cara e manda arrumar essa arena, porque São Pedro dá uma mijadinha aí, e aí bem a cara dele, esse tipo de conversa. Ele falou pro Brasil todo, então olha a imagem que olha que tá vergonha. Passando. Ele falou: São Pedro dá uma mijadinha e vira essa porcaria aí aquele sotaque dele ainda, né? Você vai me dizer, né? Porque ele fala bem carregado. Ele ficou bravo porque o jogo estava passando na Band e pro Brasil todo, e aí ficou todo paralisado e atrasou o programa ao vivo dele mais de 20 minutos. Ai, que feio. Então, assim, olha a imagem que a gente leva. Mas quem é que conhece Brusque? Gente, hoje, Brasil conhece Brusque, o Brasil inteiro. O Luciano levou a van para o Brasil todo. Exato. E todo mundo sabe que a cidade de origem da van é Brusque. Você é de Brusque, terra da van. Terra do Luciano. Já vem o cumprimento, né? Então, todo mundo conhece, porque o Tio Lu já nos colocou na mídia nacional. Exatamente. Né? E eu não sei qual vai ser a postura do Tio Lu diante do SBT agora, hein, gente? Ai. Ele está sendo bastante cobrado, né? Está numa sinuca de bico ali. Está numa sinuca de bico. Uma coisa é a parte comercial, outra coisa é o Luciano pessoal. Eu não sei, se bem que nas lojas Havan não existe caixa 13, né? Sim, não. Luciano. É que 13 diz que dá azar, né? Mas o Zagallo gostava. O Zagallo gostava do 13, né? Eu procuro evitar. Tu procura. Os Estados Unidos não tem 13º andar, né? Exatamente. É uma questão super... O nosso querido Duda Belli não tem número 13, né? Ninguém... Olha, eu vejo que negócios prósperos geralmente não tem, é só um toque, assim. Não é por nada não, tá, gente? Não, é só coincidência não, também. Não é um fato, é só uma suposição. Nossa senhora, mas a nossa língua foi no chão e voltou agora. Bifurcou legal agora, né? Meu Deus. Não, gente, brincadeiras à parte, o que a gente quer fazer vocês refletirem é a importância da participação do povo em todos os segmentos que tomam decisões relativas ao que é bom e o que não é bom para a população, né? Seja na Câmara de Vereadores, seja nos conselhos municipais. Informem-se. A associação de bairro, é importantíssimo participar da associação de moradores. Olha, eu fiz parte da associação de moradores aqui do Guarani. Chegava no dia de reunião e eu estou cobrando de todo o povo do Guarani que fala. Chegava no dia da reunião, era eu, como secretária, o presidente e o vice-presidente. Cadê o resto do povo? Que não aparecia. Porque é o horário da janta. Porque hoje está chovendo. Porque hoje eu trabalhei muito. Gente, é o teu bairro. Sim, as pessoas têm que colocar como prioridade, né? É a tua vida, é o teu legado. Tu não quer melhorar o teu bairro, porque tu começa dentro de casa.
tu melhora a tua casa, para melhorar o teu bairro, para melhorar a tua cidade, teu estado e teu país, né? E esse é o problema, né? Porque as pessoas não se envolvem e acabam sendo governados muitas vezes por pessoas. Porque delegam poderes, né? Delega, faz o que você achar, tá tudo bem, eu concordo. E esse é um grande problema. A gente tem que começar a viver, né? Eu não gosto de política. A política está em tudo. Tem que começar a viver a política e entender, principalmente, porque se você não entende o contexto que você vive, você só vai ser manipulado pelos outros. A vida inteira. E é o que a gente vive hoje no Brasil, né? Com grande parte da população, infelizmente. Porque, tá tudo bem, para mim, o que resolver, resolver. Ai, não gosto não de muda, política. Política não muda nada na minha vida. Muda tudo. O que você come, o que você compra, tudo é impactado pela política. Agora a nova do governo vai taxar Coca-Cola, né? Porque aqui se taxa tudo, refrigerante. E aí, o que me impressiona, muita gente falando assim, que legal, o refrigerante tem que ser cobrado mais caro mesmo, porque a justificativa do governo é que vai colocar 20% a 30% no preço do refrigerante, porque as pessoas estão tomando muito e isso está causando obesidade, algumas situações. Mas a minha pergunta é... Aonde está a educação? A minha pergunta tem uma outra, né? O governo, né? Já que o governo veio com esse argumento, não é mais fácil, então, diminuir o imposto dos alimentos saudáveis? Né? Se o problema é diminui o preço da estimular a pessoa a comer bem, então vamos diminuir o imposto e não aumentar o imposto. Diminui a carne, diminui a fruta, diminui aumenta a possibilidade da pessoa se alimentar em vez de ter viver de fast food. Isso entra naquilo que a gente está falando. Hoje, comprovadamente, as pessoas que mais consomem refrigerante são as classes C, D e E. Sim. Então, você pode ir... Os mais pobres vão pagar mais imposto ainda. Já não chega, né? Exatamente. É assim, a única diversão que eles têm é no final de semana a cervejinha, o churrasquinho de abóbora. Debochada. Né? Mas venhamos e convenhamos. Você anda em qualquer favela, São Paulo, Rio de Janeiro, não é favela, comunidade, Rosana. Em qualquer periferia, você vai ver TV a cabo, né? Pelo menos um carrinho na porta. Não que eles não tenham o direito de ter, eles têm. Claro. Tem. A nossa briga é essa, que eles têm o direito de ter o melhor. A gente quer o nível por alto, não por baixo. E não que eles queiram igualar todos pelo pior, né? Por baixo. Mas assim, e aí, às vezes tem um tênis que custa R$400, trabalha o ano todo para pagar o tênis, né? E não tem um prato de comida na mesa. Esse é o meu questionamento. Né? Até onde os valores... As prioridades, né? Os valores são flexíveis aí, né? Por que para mim é mais importante ter um tênisinho de marca, em vez de andar com um sem marca e ter o que comer? A gente vive na sociedade a era da ostentação, né? Na era do eu tenho, não do eu sou, né? A gente vê, né, as próprias marcas de celulares, né? Todo ano a versão 1, versão 2, versão 3, que muda minimamente. E aí para de funcionar a mais antiga, né? Que não te dá, fazer o povo não se te estimular dá o direito de continuar com o teu velhinho. Tu tem que mudar, porque senão acabou, não funciona mais. Não funciona mais. Né? E você vê que quanto mais humilde é a família, mais o filho é massificado. Eu quero tal coisa. A gente tem aquele problema, um grave problema de instrução das famílias, né? De entenderem, impor limites, primeiramente, né? Porque a gente vê hoje o 7, 8 anos já está mandando o pai na mãe, né? Eu quero isso, quero aquilo. Não, e assim, mandando mãe calar a boca. Cala a boca, eu faço o que eu quero, você não me manda. Mas, olha, eu ficava sem os dentes. Não, e outra, primeiro, eu quero um celular, que para mim já é absurdo nessa idade. Segundo, eu quero um iPhone, não é qualquer celular. Não é qualquer coisa, tem que ser um Apple, né? Se o pai não der, Deus do livre. A mãe tem orgulho, não está conseguindo mal sustentar a família, mas tem orgulho de dar o celular. Olha, consegui realizar o sonho dela. Vou pagar 10 anos, mas eu vou dar. Né? Quando termina de pagar aquele que ela comprou, já está caduco. Já não funciona. Já tem que comprar outro. Meu Deus, né? É isso que eu te digo, dos valores inversos. O poste mijando o cachorro, volta a dizer. É o que a gente fala, é falta de instrução, né? A falta de entendimento que aquele valor poderia, muitas vezes, até para empreender, né? Todo mundo começa com pouco, vou gastar 5, 10 mil no celular.
Por que não usa aquilo para fazer um pequeno negócio, comprar uma água para começar a vender alguma coisa na praia? Tem tanta coisa para fazer, né? Monta uma coisinha, vai vender docinho. Aí sim, aí você gera riqueza e distribui, né? É fomentar o comércio, né? é claro. É como a gente falou, você tem 2, você faz 4, aí você, né, daqui a pouco você pode viver com qualidade. É aquilo que a gente fala, né, voltando ali no tema da bolsa. Se você só dá, tu não vai resolver o problema daquela família nunca. E a mesma coisa, gente, para você que dá esmola no sinal. Você não vai resolver o problema daquela pessoa, porque ela vai comer hoje, e amanhã ela vai comer o quê? Ela não vai comer, gente, porque assim, ó, os R$2, R$5 que você dá, mas cada um dá 5, vai dar um monte. Vai suprir a necessidade ali, de noite vai estar com fome, vai comprar uma garrafa de pinga para não sentir fome. Eu não estou dizendo que a pessoa vai fazer isso Mas vamos ser realistas. No Brasil, as pessoas têm medo de ouvir a verdade. A gente sabe disso. As pessoas querem um papo doce, né? E por isso que a gente tem hoje no governo as pessoas que têm, né? Porque elas sabem falar doce para enganar e manipular a população. Fala mansa, né? Mas o fato é que essas pessoas, elas não... E principalmente em Brusque, eu mesmo sou um cara que não dou esmola, já dei. Depois, né, a gente vai fazendo essa reflexão que a gente está tentando gerar agora. Não falta emprego, gente. Não quem trabalha quiser quem não trabalhar, consegue. Só que se você chega para essa mesma pessoa que está te pedindo esmola no sinal e falar assim, olha, vai em tal lugar, amanhã eu vou fazer os seus documentos, se precisar, vou te dar todo o suporte, você vai começar a pessoa não quer. Então, como você vai tirar ela da rua? Mas não quer por quê? É mais fácil. E você falou de ganhar, tem gente que ganha mais do que uma diária nossa trabalhando, só pedindo esmola na rua. Então, assim... são as reflexões que a gente tem que começar a fazer. Eu tive uma conversa, um bate-papo com o nosso secretário da Assistência Social, né? Que agora não é mais Assistência Social, tem outro nome. Desenvolvimento Social. E o Volney Monteber, ele é um cara que eu respeito, que eu conheço, que eu sei que é empenhado no que faz. Até esses dias eu o encontrei na frente da Fundação Cultural, ele pessoalmente com o pessoal querendo tirar o povo da rua para levar para o abrigo. Eles não querem. Não querem. Não querem. E aí você vê... Mas não querem por quê? Porque tem regra. Pela acessibilidade que eles têm, porque tem regra, cara. Lá dentro não pode entrar com bebida, com droga, tem horário para entrar, tem que procurar trabalho. Você vê Florianópolis já tem alguns lugares que está se formando Cracolândia, acredita? Ai, Jesus. Em Florianópolis. E é terrível, a Cracolândia é muito triste, muito triste. São mortos-vivos praticamente. São zumbis, né? São então, zumbis. E eu lamento porque eu não sei se você assistiu a matéria, desculpa o termo, né, a porca, que o Fantástico fez sobre Santa Catarina, falando do tratamento com os moradores de rua. Assim, criticando a atitude do João Rodrigues e outros. Quando você quer fazer alguma coisa, vem pessoas de fora, né, que não conhecem a nossa realidade local, né? O jornalista, que a gente fala se passando como especialista muitas vezes, né, tirando falsas conclusões e levando uma imagem para quem está assistindo totalmente deturpada da realidade. Porque eles são obrigados, eles são arrastados e presos. Não, arrastados e presos foram os que estão lá desde 8 de janeiro. E vou te falar uma coisa. Esses aí não são. E olha como, né, eu gosto de pegar no pé dos meus amigos, né, eu chamo eles de comunistas, eles falam que não existe, né, mas aí... Não, o comunismo realmente não existe, porque seria maravilhoso se existisse como o Givago imaginou, mas não existe. Aí eles falam assim, não, eu sou social-democrata, essa palavra democrata bonita deles. Não, é socialista. Aí eu falei para uma assim, que eu pego no Brasil, eu falo, o que tu acha do lugar, né, um lugar assim, proibir o cidadão de ingressar nele porque o cidadão não tem condições financeiras de se manter. Então, mandarem de volta para a cidade de origem. Isso é um absurdo. Isso não se faz, é coisa de fascista, não sei o que. Eu falei, tu sabia que a China que você elogia faz isso? Aí a pessoa me olhou porque a China faz isso. Então, olha que legal. E o número de filhos que é controlado? Exatamente. Então, assim, você pode ter um filho. Se você tiver 2, o que vai acontecer contigo, não sei. Você entende que não é o que se faz, mas quem faz?
Porque E como divulga o que isso, faz? Esse é o mais porque importante. a pessoa pegou e ficou brava. Eu falei, não, isso não se faz, que discriminação. Mas eu sei que é uma pessoa que admira o regime chinês. Quando eu falei que foi na Mas China, desconhece, ela ficou né? assim, na China, é? Mas desconhece. Eu não sei se você já acompanhou, já viu, eu tenho mania de ficar no Facebook vendo coisinhas, historinhas, né? Pessoas que são paradas na rua e são ditas frases como se tivessem sido ditas Sim, eu vi. pelo ex-presidente. Aí quando você fala, não, foi dita pelo presidente atual, não, não pode. Meu Deus, que Elas absurdo. brigam com os fatos, né? É incrível. É. É isso que eu falo, é desolador, Contra né? fatos, não há argumento. Não, é desolador o nível de fanatismo, né? Que chega que É. não consegue enxergar e refletir a realidade, nem que seja para falar Parece uma lobotomia, não parece? Parece que tiraram uma parte do cérebro dessas pessoas, porque não é possível. E eu sempre falo o seguinte, né? Você pode, eu brinco assim, eu falo, você pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser o que você for, não tem problema. Só que saiba ter argumentos para defender o que você acredita. Ah, eu gosto desse governo porque ele age assim e porque a política beneficia a população de certa forma. Tal forma. Mas não de forma cega, né? Não vamos fanatizar. O outro é ruim. Ah, por quê? Porque ele tem que ser primeiro. Mas por quê? O que ele fez? Porque ele é genocida. Ele é genocida porque ele não quis fazer o povo brasileiro de cobaia. Sim. Ele é genocida, né? E olha... Agora, o que aconteceu anteriormente, que foi, né, que não houve medicação, não se fala. O Brasil hoje é um dos países que mais morrem pessoas por dengue. Isso a gente não escuta nada. E já morreu anteriormente. Anteriormente a Covid, que foi uma coisa mundial, né? Não foi aqui no Brasil o problema, foi no mundo. Sim. Né? Antes, quantos já morreram de dengue? E é por isso que eu falo de ter argumentos, porque é o seguinte, né? O que é ter argumentos? A pessoa fala assim, você acha que o ex-presidente Bolsonaro foi culpado pelas 700 mil mortes? Eu vou falar não. Mas eu tenho argumentos para falar não. Então, quem vai falar sim, tem que ter argumentos para defender. Para explicar o porquê sim. E por que eu vou falar não? Primeiro, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a comprar a vacina. Cerca de 3 semanas depois, começaram a vacinar na Inglaterra. Quando começou a primeira vacina no Brasil, já tinham morrido quase 400 mil pessoas. Então, se já tinham morrido quase 400 mil pessoas, como que ele matou 700 porque não comprou vacina? A conta não fecha. Mas não fecha nunca, né? Você já viu a quantidade de população, o número da população que mora na rua? Sim. É maior do que o número da população do Brasil inteiro. Eu acho que matemática passou ali, né? Saiu correndo. E ele se orgulha ainda dos números, né? Que ele inventa. E aí, assim, a gente entra nessa situação, como eu falei, que as pessoas acabam sendo massa de manobra. Não, e as pessoas que gostam da figura, né? O fanatismo é tamanho, né? A idolatria é tanta que o que ele falou, ele não leva para o lado da massa cinzenta, entendeu? É só na massa branca. Falou, inclusive, infelizmente, entra a nossa classe. Né? Que hoje, infelizmente... Mas eu não acho que é falta de raciocínio, não. Acho que é falta de vergonha na cara mesmo. Infelizmente, eu vou falar para vocês... Eu acho. Que 80% da nossa classe, no mínimo, já teve pesquisa que apontam até mais. Você sabe que vai ter gente na nossa associação que vai nos xingar, né? Já sabe disso. Eu já sou cancelado direto, então tô tranquilo. Pode me lacrar, que eu não tô nem aí. Tem viés de esquerda, né? Mas pode ter viés enviesado para tudo quanto é lado. O problema é o seguinte, né? Podem discordar da gente, mas o problema é que eles pegam... Argumentem. Não, e que eles pegam... de certa forma, eles não conseguem argumentar e pegam um ranço, porque eles se sentem oprimidos ainda. Né? Não, porque vocês são fascistas. Exatamente, porque eles nos acusam e eles não conseguem conviver com as divergências, né? Sendo que tudo que a gente está falando aqui desde isso, a gente está argumentando. Eu consigo, é muito engraçado que às vezes a pessoa quer discutir política comigo, tem vezes que eu sou briguento. Não sou, tá, gente? Sou super calmo, mas é engraçado. Nós não estamos brigando, nós estamos conversando. Não, e eu falo assim, né? Quando a pessoa tem outro ponto... Eu falei, tu quer começar? Quero. Tu vai ficar bravo. Não vou.
Olha, eu não me estresso. Eu vou falar contigo no mesmo tom 3 horas aqui. De boa. Mas passou 5 minutos. Porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, já vira. Porque Muito quando o engraçado. argumento termina, aí quer ganhar no grito, Isso. né? Aí não vai fazer a menor diferença, porque não vai provar nada. Eu vou continuar pensando do meu jeito, e se você for um pouquinho inteligente, você vai ouvir os argumentos e vai tirar suas próprias conclusões. Eu sempre falo, né? O primeiro de tudo. E aí eu acho que é um erro até da direita, né? Ela não sabe se comunicar. A linguagem é um pouco difícil, né? Para a gente falando de mudar a mentalidade no início da nossa conversa, hoje a população tem que entender, porque se fala muito direita, esquerda, conservador, né, progressista, comunista, social. O pessoal, né, leigo não tem noção do que é isso. Então a direita tem que aprender Réplica a só, né? conversar, né? Pessoal, o que é ser de direita? A gente defende que você tem o direito à sua propriedade privada, sagrada. Você trabalhou, comprou, é seu, meu, tu tem direito de defender. Exatamente. Então, assim, ó, a direita tem que mostrar o outro lado, não. Eles defendem que se você tem dois, o outro não tem nenhum, você tem um, o outro é dele. A gente tem que ser mais didático, sabe, Rosana? Infelizmente, as pessoas que nos representam, Então, elas não assim, conseguem. ó, vamos ser bem explícitos aqui. Você, por exemplo, que concorda com o regime ditatorial que a gente está vivendo, você tem um carro e uma moto. Você não precisa de um carro e uma moto. Você dá um dos dois para quem não tem nada. Isso. Né? Esse governo está aí defendendo isso, então tem que ser assim a conversa, Não, vamos ser entende? coerentes. Você tem um iPhone, mas isso é coisa de burguês. Para que você quer um iPhone? Você não precisa de um iPhone. Você precisa de um Samsung básico, né? De um Motorola básico, só para falar no telefone. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Do meu caso. Eu sou um cara que eu sou anti-aborto. Também. Eu sou um Isso é cara. assassinato para mim. Exatamente. Eu sou um cara que eu defendo, como eu falei, a liberdade de expressão. Eu defendo o direito à propriedade privada. Eu defendo que você possa se defender, né? Que tenha a tua legítima defesa. Eu defendo Aliás, a Constituição também. Exatamente. Então, assim, para começar, se eu sou contra o aborto, né? Eu jamais posso votar no Lula porque ele é a favor. Então as pessoas têm que saber por que elas votam, porque eu já vi pessoas falar que é contra o aborto e votar no Lula, então tá tudo errado? Então, porque o Lula defende o aborto. Tu que é mais errado do que... Para mim são gays, trans, mulheres trans, homens trans, para mim não existe. São homossexuais, né? Usando camisa do Che Guevara? Sim, que assassinou, né? E matou. Era completamente. Se alguém radical contra o homossexualismo, era o Che. Mas hoje, se você for olhar, eles defendem, né, a Palestina. Os homossexuais, se eles forem lá, eles são assassinados. Vão morrer tudo. E eles estão ali com bandeira Viva a Palestina. O Hamas não admite o homossexualismo. Então, assim, agora me admira as pessoas têm que saber pelo que estão lutando, gente. Isso. Como que você é homossexual vai defender um país que mata homossexual? Não tem lógica. E vou trazer uma reflexão aqui bem grande, tá? Como eu falo, as pessoas... Hoje a gente tem, né, os maiores números, você sabe, de feminicídio no Brasil. Sim. Né? E aí eu vejo como hipocrisia, tá? E não estou desmerecendo passeatas, as lutas mulheres. Eu também acho que homicídio é homicídio. Feminicídio faz parte do homicídio. Exatamente, porque eu sou contra dividir a sociedade. Eu também acho, né? Que não tem que partilhar nada, não tem que repartir nada. E aí, porque pensa comigo, qual que é o foco? É o resultado final. O resultado final, primeiro, tem que ser diminuir a criminalidade, obviamente. Mas o segundo resultado é o seguinte: o nome, gente, é o que menos importa. O que importa é se fazer justiça. E se fazer justiça. Porque ao invés a gente tratar homicídio e feminicídio, matricídio, a gente não. A lei para mim já basta o seguinte: o homem que comete um homicídio contra a mulher, a pena dele é maior, pronto, porque é a consequência e não o nome da lei. É o agravante. É o agravante, já está dentro da lei. E aí o que eu falo, né? Que eu falo para esses dias, essa semana eu estava falando com uma amiga. E só para esclarecer vocês, mulher que bate em homem também entra na Maria da Penha, tá? Exatamente, e é justo, entendeu? A gente tem porque assim, ó, gente, eu vou falar para vocês, é assustador, tá?
o número de mulheres que também matam homens. A gente não pode fugir dessa realidade. Não, mas aí não entra na estatística. Não entra na estatística, É isso. entende? E não dá. E você não vê comoção na mídia, você não vê espaço na imprensa, porque, infelizmente, a vida do homem não vale tanto quanto a mulher. Para muitas mulheres, nossa, que absurdo que ele está falando, mas é a realidade, gente. É só você sair da zona de conforto e buscar isso no que vocês vão ver. Matam muitas mulheres, matam, mas também matam muitos homens. E tá errado os dois. Ninguém aqui ninguém tá defendendo o crime aqui. O crime, né? Mas qual que é a reflexão muito Quantas crianças são assassinadas? Infanticídio é uma coisa estúpida. Isso. E qual que é a reflexão que eu faço aqui, Rosana? Adianta, isso eu falei para minha amiga feminista, adianta você ir em passeata... Eu tenho uma raiva de quem inventou o feminismo. Não, nem eu me quero fala. ser feminina, sustentada, teúda, manteúda. Não quero saber de ser feminista. Você sabe que agora elas estão reclamando, né? Porque acabou a masculinidade dos homens, né? Porque agora. Os homens agora querem ser femininos. Não, os homens perderam isso porque as mulheres, elas quiseram não só igualdade, elas quiseram superar os homens e elas não entenderam que são diferentes, gente. O homem nasceu e tem inteligência para determinadas coisas. A mulher tem habilidades mil para outras coisas. E é tão bonita essas diferenças. Essa diferença, né? Que faz a gente composição, né? Tudo hoje. E aí eu falei para ela o seguinte: adianta você ir num protesto, pedir o fim do feminicídio que estão matando vocês, mas na hora de votar, você votar contra, ou ser contra um projeto que vai deixar o estuprador mais tempo na cadeia, que vai pôr regras mais rígidas. Então, assim, outra reflexão. Em quem que vota os presidiários? Eles votam em Lula ou Bolsonaro? Vou nem falar. Em Lula. Quem que vou nem falar. O crime organizado? Então, assim, gente, um estuprador... Eles estão lá dentro porque eles são bonzinhos. Um estuprador, ele votaria em Lula e Bolsonaro? Né? E Lula. Então, como que você vai votar no Lula se o mesmo algoz... Você está se igualando. Né? Se o mesmo algoz... Se ele está votando é porque alguma Nós não vamos nem falar em corrupção. Corrupção financeira. Mas a corrupção de valores morais. E por que eu fiz pedofilia. E por que eu fiz essa reflexão, né? Adianta você colocar lá 1 milhão de pessoas na rua, mas não cobrar, né, do governo que efetivamente puna os responsáveis por atos criminosos e tão cruéis como esse, como é o caso do estupro? Não, porque o governo tira foto... Estupro de vulnerável, gente. E coisa mais horrorosa. Crimes hediondos, hediondo. né? Eu acho que isso não tinha nem que ter nominação diferente. É nojento. É esse mesmo nome. Aí o que acontece? Que isso? O cara estupra a mulher. E olha a hipocrisia, né? O cara estupra a mulher. Isso aconteceu em Joinville. O cara estuprou a mulher, estuprou uma criança, matou a mulher. No outro dia, ele foi solto pela justiça. Então, que justa essa justiça, e a mulher que pichou lá com o batom... O batom tá preso. Não falei pichou, pintou, né? Porque com batom tá presa há 17 anos. Aí a pessoa que defende isso, ela tem moral para questionar e fazer protesto contra o estuprador? Não tem, gente, me desculpa. Então, assim, é hora de refletir. Porque os filhos desta pessoa, eu nem a conheço, não estou erguendo bandeira. O que ela fez foi errado, é patrimônio público, ela não poderia ter escrito com batom, mas como tantos outros pichadores já o fizeram, era mandar limpar, dar vai cumprir uma sentença. No máximo, serviço prestação de serviço para a comunidade. Falando de um país democrático. Falando de um país com leis sérias, um país baseadas na justiça, na Constituição. Essa mulher tem 2 filhos. Essa mulher está afastada da sua família. Esses filhos estão sendo traumatizados. Tempo que não volta mais. Não volta. E eu espero, né? Espero estar vivo para ver isso, que um dia todas essas pessoas sejam ressarcidas pelo Estado. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Os anistiados lá, né? Da suposta ditadura militar, estão recebendo até hoje. Sim. O Lula não, que ganha uma grana preta. Pessoas que jogavam bombas em ônibus, explodia banco. Sequestraram, né? Mas ele ganha do Avon da Dona Marisa. Tem palestra, isso, dando palestra. Meu Deus, como ela vendia Avon, essa mulher é uma coisa impressionante. Brincadeira tem hora, né, Cid? Mas a gente vai
a gente vai acabar ficando com a pressão alta aqui, os dois, né? Porque, meu Deus do céu, é muita injustiça, né? É revoltante, né? Eu É, sempre falo, é é. revoltante essa situação que a gente vive, porque Nosso menino ali tá até zureta já de tanto. Porque eu falo assim, se coloque sempre no lugar do outro, A né? Não é empatia, questão de né? gostar de partido A, de B ou C, é questão de fazer uma reflexão, isso é justo o que está acontecendo? E eu tenho Porque certeza que as pessoas de bem, elas vão entender que não eu é. sou uma pessoa, quem me acompanha há 21 anos sabe que eu sempre disse isso. Eu não gosto de sigla. Eu não acho que você rotula o político pela sigla que ele representa. Eu acho que isso não. Partido, para mim, é o caráter do ser humano, da pessoa, do que Perfeito. ele é capaz de fazer, né? As Então, ações, né? exato. Tem pessoas de viés esquerdista que são ótimas pessoas, são pessoas do bem, São poucas, né? brincadeira. Não, deve existir uma ou duas, mas enfim, não existem, Veneno nosso. né? A língua de novo me furcou, né? Não, Mas brincando. existem pessoas, sim, que simpatizam o regime de esquerda e que são pessoas boníssimas. Eu conheço alguns, né? E tem pessoas de direita que se dizem tradicionais de direita que são de um Não caráter valem nada. péssimo. Sim. Então, eu acho que esse rótulo não significa nada. O que a gente precisa entender, né, Cid, é que se coloca lá onde o outro está. Eu gostaria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer com ele, cara. É aquele negócio, né? Você tá lá passando no meio, como aconteceu, né? Você tá passando no meio de uma praça, uma muvuca danada. E eu falo isso porque eu sou um cara, como eu vi no meio do futebol, eu tô ali Sim. cobrindo, daqui a pouco tá dando uma briga do meu pau lado. danado. É. Então eu sei a realidade, tu corre pra onde dá. E se tiver um lugar aberto, você agradece a Deus. Aham. Então tu tá passando no meio de uma praça, tem uma confusão, né? Num dia normal. Tem uma confusão. Tu vai entrar no lugar, tu acha. Se coloca no lugar, na praça. Qual lugar que você vai entrar no meio na frente da câmara? Óbvio que é a câmara que você vai esperar que lá estejam segurança, que você esteja segura. Aí te trancam lá e falam que você está dando um golpe, 17 anos de prisão, é justo? Né? Porque sacanagem. o Estado, ele não tem condições, e não teve. Porque a obrigação do Estado é proteger o cidadão. Isso. Né? E o cidadão estava diante da força maior, Sim, que é o da casa do exército, povo, né? do exército, da Câmara, enfim, que é obrigação proteger o cidadão. E as imagens sumiram, né? Então tem mais já isso, reapareceram, né? Mas é daquele jeito, né? Daquele jeito que só Deus ajuda. Demora. Só Deus ajudando, né, para a coisa andar. Mas eu digo, enquanto eles estavam ali, na frente acampados em todo o Brasil, na frente do Exército. Sim. Exército, aqui no caso de guerra, qual era o crime que eles estavam cometendo? Porque estavam pedindo pela ditadura militar. Tá aí, ó, um direito do povo, ele pede o que ele quiser. Isso, exatamente. O povo tem o direito de pedir o que ele quiser. E aí que tá. As pessoas hoje têm medo de falar, estão. Como eu falo, a mídia, infelizmente, porcamente, ela criou esse papel. Estão lá pedindo ditadura. Ninguém está pedindo, ela está protestando porque ela. Nós estávamos pedindo a não ditadura. Esse que era o caso. E né? Tiveram tanto medo de um golpe e o golpe está aí, foi consolidado, foi né? Eu acho que o golpe foi dado desde o primeiro momento que tiraram o Lula da cadeia. Né? Ixi, desde o planejamento, né? Desde que colocaram aquela cabeça de ovo lá. Enterraram a Lava Jato, né? E hoje a gente, infelizmente... Enterraram o dinheiro da cueca, a JBS, né? O Friboi lá, o boi, a vaca. Para quem? Eu sempre falo da gente ser didático. O sítio de Atibaia... o triplex, enfim. Eu sempre falo para a gente ser didático e eu acho muito engraçado que eu estava lendo a história da JBS, da corrupção. Como eu falei, para a gente discutir política, gente, a gente tem que estar sempre lendo, atualizando. E foi muito engraçado que a JBS ela era uma açougue, né, pequena, deve ser um pouco da história, e ela cresceu com o dinheiro do BNDES, né, emprestado pelo governo, a juros praticamente zero, para comprar as concorrentes. Hoje é o seguinte... O que aconteceu com a telefonia nesse país? Então hoje é o seguinte, para você que está em casa, e vou citar os nomes porque não estou falando nada que denigre, né, os veículos, era como se a prefeitura de Brusque hoje me desse
muito dinheiro para falar assim, Sidney, vai lá e compra o Jornal Município, a Rádio Cidade, a Rádio Diplomata, a Rádio Eu Araguaia. quero todo mundo trabalhando para mim. E eu, né? Né? Assim se criou a JBS, que hoje é a maior exportadora de carne do mundo. E foi o que aconteceu. Então, como eu falei, dando esse exemplo... Odebrecht, por exemplo. É muito claro, né? Tipo assim, óbvio que eu vou crescer. Se o governo me dá dinheiro para comprar todos os meus concorrentes, eu não tenho mais concorrência, eu vou crescer. Porque é diferente de você ter uma empresa, de esta tua empresa prosperar Isso, através do seu trabalho. a ponto de você conseguir que comprar. demora muito mais, com muito mais tempo. Então, assim, e em troca, né, para quem não sabe, a JBS lavava dinheiro, mandava o dinheiro para a campanha, isso que eu estou falando é comprovado, né? Isso tudo tem comprovação. Mandava dinheiro para as campanhas do Lula e da Dilma para que eles pudessem fazer a política e ganhar as eleições. Então, assim, é uma quadrilha, literalmente, né? Que ficou no quadrilha poder. É quando tem mais de 4, tá, gente? E permaneceu. Né? E tá aí, num país sério, a gente não teria Lula de presidente, né, de forma alguma, vamos ser sinceros. Mas De Gaulle já disse isso, né? Eu assisti uma série, sabe, muito legal, que é o Narcos México. E eu fiquei naquela série lá, eu falei, isso é o Brasil purinho. É muito legal. Legal não sim, é trágico, né? Legal é você fazer o Mas eu falo assim, o narco-estado, eles elegeram 6 presidentes. Você acredita? Tem dinheiro. E eu acho que eu já falei isso no Brasil. Faz tempo, né? Porque assim, eles manipulavam toda a eleição, inclusive de estar dentro do Tribunal Eleitoral na contagem dos votos e obrigar as pessoas a fazer contagens para os candidatos que Você já viu você deve ter, se não viveu isso, pelo menos ouviu. Quantas urnas antes das eletrônicas, porque as eletrônicas já manipulam lá em cima, eram encontradas, jogadas em terrenos baldios com nomes de votação, e quando as outras iam só com o nome de um determinado... essa eu não tinha. Não? Misericórdia. Essa é mais uma agora. Busca para você ver. Encontravam-se urnas físicas, né? Com os papelzinhos do voto tudo dentro, só que jogadas. As que eram entregues para contagem já tinham os nomes. Tava. Quer dizer, a manipulação não foi agora desse urna eletrônica, já vinha. E eu te falo, Rosana, eu falei ali do grande problema do Brasil hoje ser o judiciário, na minha visão, mas faço meia-culpa com muita tristeza que também é o jornalismo. Porque quando você fala isso, eu me lembro que o jornalismo, os jornalistas distorceram totalmente o projeto da urna eletrônica, né? Da forma que o governo propunha o projeto, porque o governo falava de urna auditável e não voto impresso. Exato. Eles levaram a informação para a população de que o seu voto vai sair impresso e o governo vai poder te manipular, saber quem votou em quem. E não nada é mais do que era. Aí mais uma falha, né, que a gente falou de comunicação. Nada mais era do que você ia ver, ia aparecer um papelzinho, você ia ver em quem você votou. Votei nele mesmo. E aquele papel ia cair numa urna, porque se você depois tivesse alguma dúvida do que os números da urna estão indicando, você poderia fazer a contagem. E hoje não. Então, assim, é um direito. É tão básico isso pra mim. Você vai na loteria, você joga na loteria, você vem pra casa com o recibinho. Perfeito. Se sair aquele número que você jogou, opa, eu tenho que comprovar que eu ganhei. E nesse caso, você nem ficaria com o recibinho, né? O recibinho ia ficar lá, né? Ia ficar lá, mas você iria. Mas ia estar na caixinha o teu voto. Então, assim. Eu sempre falo o seguinte, né? Se urna eletrônica fosse boa, o Brasil, os Estados Unidos estavam usando, né? Eu acho só o seguinte, Sidney, se não existe manipulação, por que não? Isso, é transparência. Pois é. Bom, eu espero que com esse papo, né, a gente tenha conseguido esclarecer, principalmente a nossa posição. Nós não somos de extrema nada, tá? Nós queremos o bem da população e a informação simples, limpa, pura e verdadeira. É isso, não é isso? Perfeito. Liberdade, né? Liberdade. Para falar, para se posicionar.
E para Eu não mostrar, sei se a né? gente chega no Natal, hein? Porque de repente Daqui vai que tira a nossa liberdade até lá, daqui a pouco a PF tá aqui, né? né? É, Não, pô, mas não, mas eu de tudo um pouco tem audiência, mas nem tanto, nem tanto. vamos pegar um corte, né? É, Olha os extremistas. né? Vão nos chamar de radicais, Mas é bem isso, enfim. né? A gente espera que, né, a gente possa ter um pouquinho de democracia, literalmente, porque está faltando muito nesse país, né? Eu espero que a consciência de cada brasileiro que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está nos xingando até, né, Cid? Que a gente tenha conseguido mexer um pouquinho com o que você ouviu até agora, que você leve para dentro do coração e diga assim, até onde eles estão mentindo, ou eles estão falando a verdade, ou eles têm razão, ou eles não têm razão. É só isso. A gente só quer fazer você pensar por você mesmo. É, Ninguém quer induzir ninguém a se a nada. gente conseguir fazer uma, duas, três, quantas pessoas forem refletir um pouco, acho que o nosso objetivo aqui Já está já tá feito, alcançado, né? né? É isso. E aí, eu desejo a todos vocês um sagrado Natal, com a bênção de Deus, que nós não podemos esquecer que Natal não é só a troca de presente, né, Cid? Exatamente. Principalmente Muito troca bom. de emoção, troca de carinho, é vida em Busca pela essência, né? família, exatamente. E é lembrar que o nosso Salvador faz aniversário nesse dia, O né? principal, né? Porque as pessoas às vezes esquecem, né? Não é o presente caro que você vai ganhar, não. É o presente que ele te deu, que é a família, que é a vida, que é a união, que é poder estar comemorando essa data, né? E eu te desejo, Exatamente. e a toda a tua família, um Natal abençoado. Que Deus nos abençoe, porque esse Amém. país precisa muito. Amém. Obrigado, né? Para ti também, né? Muito Como falei, foi obrigada. uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Foi muito legal. Foi um papo, né, muito agradável. Então, fiquei muito contente e desejar também um ótimo Natal, um feliz ano novo. Muito Desde obrigada já para você também. desejar que a sua mãe se recupere bem. Fico feliz de Amém. saber Ai, amém. que ela, né, tá, como você falou, nessa idade ainda lúdica, né? É óbvio. Infelizmente, depois desse AVC, impossibilitada de alguns movimentos, né? A parte motora ficou meio comprometida, fala, etc. Mas Deus é mais, E né? E não, Ele sabe o que desde já faz. vamos torcer para Deus abençoe ela, né? Amém. Que você também possa suportar esse momento, que a gente sabe Me que, dê né, é força, né? difícil, Me tem que ter dê, força com a família, mas, né, que Deus abençoe a todos, que o Natal Amém. seja maravilhoso e desde já também um ótimo ano novo para ti e para toda a audiência. E é isso, gente. Ano que vem eu estou com vocês, trazendo o de tudo um pouco entre amigos, num formato bem diferente. Espero que vocês vão ver. Vocês vão gostar, tenho certeza. Surpresas. Legal, fiquei curioso. E até a próxima semana, se Deus quiser.